tratamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Alô, alô Campinas, alô Brasil, está no ar Esporte em Debate pela Bandeirantes. Vamos debater bastante sobre o Derby 204, partida marcada para este sábado, 11 da manhã. A melhor cobertura do Derby está aqui na Bandeirantes. Estádio Moisés Lucarelli, bola rolando às 11 da manhã, mas a nossa cobertura começa mais cedo. Começa às 9 da manhã e você terá tudo sobre o Derby 204 com Edu Pinheiro, que estará aqui no Concentração. Vamos aos destaques. Ponte Preta e Bruno Alves acertam os últimos detalhes. Atacante vai passar por exames médicos nesta quinta-feira, antes de assinar o contrato até dezembro de 2023 com a Macaca. Chegada do atacante do Remo e permanência de Danilo Gomes foram as estratégias da diretoria após lesão de Everton no tornozelo. Guarani estuda treino aberto para a torcida na sexta-feira, véspera do Derby 204. Enquanto o Mozart prepara o time, a diretoria acerta os últimos detalhes para anunciar o goleiro João Lopes, ex-fluminense, que já está em Campinas e já está treinando. E Yuri Alberto desencanta, faz 3 gols e lidera a goleada no Corinthians contra Atlético Goianiense. Equipe de Vitor Pereira, que pode ter o contrato renovado nos próximos dias, superou a desconfiança para se classificar na Copa do Brasil. São Paulo e América decidem nesta quinta-feira o último semifinalista da Copa do Brasil. Quem avançar enfrenta o Flamengo. Já o Fluminense joga contra o Timão e aguarda o sorteio de mando na sexta-feira. Borussia Dortmund avança por contratação de Cristiano Ronaldo. Projeto de disputar a Liga dos Campeões e se tornar o primeiro a jogar, a conquistar títulos nacionais na Inglaterra, Espanha, Itália e Alemanha, atrai o jogador português. Esporte em Debate pela Bandeirantes. Daqui a pouco você terá aqui todo o noticiário completo. Uma vez mais, quero destacar aqui a cobertura do Derby pela Rádio Bandeirantes. Já disse aqui que o Edu Pinheiro começa às 9 da manhã, mas você também pode nos acompanhar. Além do AM 1170, FM 85.7 para Campinas e FM 85.3 para Ribeirão Preto, você pode nos acompanhar pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Entre lá, você que ainda não é assinante do canal, faça assinatura, seja seguidor e você já estará apto também para concorrer aos sorteios. Essa é uma das exigências. E também você pode ver aqui o estúdio da Rádio Bandeirantes e no caso da transmissão do Derby, nós estaremos na cabine da Rádio Bandeirantes. Você vai acompanhar tudo o que estiver acontecendo no estádio Moisés Lucarelli. Não o jogo em si, né? Porque não tem os direitos, a gente não pode mostrar a partida. Mas podemos mostrar antes, intervalo e também depois do jogo. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes e o seu destaque. Diz aí, Gleger. Tudo bem, né, Batistão? Um grande abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Semana de derby, né? Sempre movimenta muito a cidade de Campinas. Um jogo de muita história, de muita tradição.
Eu tive o prazer e o privilégio de poder estar em campo, né, jogando essa partida, jogando esse clássico, que para mim é um dos maiores em rivalidade do Brasil. A gente só fica aqui pedindo, né, durante toda a semana, pela paz fora do estádio, pela paz entre as torcidas. Eu acho que esse é o ponto primordial. Dentro do campo, a guerra pelo futebol, pela bola, pelo resultado, e fora de campo, a paz. Isso é o meu pedido a todas as torcidas organizadas, a todos os torcedores de ambas as equipes, para que fora do estádio haja paz, para que seja um derby maravilhoso e que vença o melhor, Batistão, e o melhor na bola. Vamos conferir as informações do time mandante, a Ponte Preta, chegando aqui na Bandeirantes. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Informações da Ponte Preta. De volta após cumprir suspensão, Fábio Sanches vai para o seu segundo derby como titular. Desde junho de 2021, na Alvinegra, o defensor ficou de fora dos 3 primeiros clássicos. Já no último, pelo primeiro turno dessa Série B, Fábio se lesionou com apenas 20 minutos de partida e precisou ser substituído. Eu tive no banco, né, alguns jogos, o que eu participei foram poucos minutos, então acho que eu tô com mais vontade que todo mundo de jogar, minha vontade é muito grande de estar participando, e agora ainda mais dentro de casa. Ansioso para mais um derby com a camisa da Alvinegra, Fábio Sanches retorna à equipe titular ao lado de Matheus Silva, dupla de zaga que foi formada há pouco tempo e vem dando certo no novo esquema de Hélio dos Anjos. Com os dois juntos em campo, a Ponte ainda não perdeu nesse campeonato brasileiro. Foram 2 vitórias e apenas um empate. Matheus chegou e já logo teve que ser utilizado aí. Ele estava preparado, vinha treinando bem, estava pronto, e foi algo ali que casou bem rápido, né? Já no primeiro jogo que a gente fez já deu certo, e aí na sequência dos jogos também deu um entrosamento legal. Com a certeza de casa cheia, a Ponte Preta já vendeu mais de 12 mil ingressos para o clássico deste sábado. O clube informou ainda que as vendas nas bilheterias do Majestoso só vão ser retomadas amanhã em um lote extra. E com aproximadamente 4 mil ingressos reservados gratuitamente para sócios, torcedores e crianças com menos de 12 anos, a expectativa é que o Majestoso receba quase 16 mil torcedores. Fato esse que deixa os jogadores ainda mais motivados. Fala aí, Fábio. Então está sendo bem bacana e acredito que a torcida está bem ansiosa, assim como nós também. Ansioso no bom sentido, né, de querer jogar, de querer participar disso, depois de alguns anos aí, né, por conta da pandemia, sem a torcida, e agora esse primeiro jogo no Majestoso, esse primeiro derby aí contando com a torcida. Então eu tenho certeza que a torcida vai dar show, eles vão, né, fazer um grande espetáculo do lado de fora, e espero que a gente possa também fazer dentro de campo e que todos possam comemorar juntos. Além de Fábio Sanches, Hélio dos Anjos espera ganhar mais 3 opções para o derby. O lateral direito Norberto e os atacantes Danilo Gomes e Leandro Bárcia já estão treinando para ficar à disposição do treinador. Mas pelo tempo que estão no departamento médico, se os 3 forem realmente relacionados, a tendência é que iniciem no banco de reservas. E quem está chegando no Majestoso agora oficialmente é o atacante Bruno Alves. A contratação do jogador foi definida ontem após as duas partes resolverem um impasse envolvendo um pré-contrato com o Criciúma. Atacante de 29 anos, Bruno Alves chega a Macaca com contrato em definitivo até o final da Série B de 2023. Tigrão, tem favorito, derby 204, e se tem favorito, quem é o favorito? Batista, é muito difícil falar de favoritismo em derby, porque é um jogo que a gente já viu coisas do arco da velha, né? Time que às vezes está embaixo, entra e se supera. Time que às vezes está muito bem, entra e de repente não tem a necessária concentração. O futebol como um todo, ele é imponderável, ele é ilógico. Mas o derby é mais ainda. Essa imponderabilidade se potencializa. E isso não é ficar em cima do muro. Eu acho que o jogo é muito igual. A Ponte vem de uma derrota, o Guarani vem de uma vitória. E a Ponte tem a seu favor esse imenso público que estará nesse estádio aí a impulsioná-la para cima do Guarani. Só que dentro do campo o torcedor não participa. Então,
eu não consigo atribuir um favoritismo. Acho que é um jogo equilibrado. E se você me disser, não, mas mesmo que seja ligeiramente favorito, que você tenha que atribuir favoritismo para alguém, porque a pauta do programa é essa. Eu tenho que atribuir um favoritismo de 55% para a Ponte de vitória contra 45% do Guarani, portanto com um equilíbrio muito grande pelos aspectos campo e torcida. E não por uma comparação pura e simples de elenco hoje, sobretudo depois que o Guarani apresentou nas últimas 2 semanas bons reforços. Então, é sem favorito, mas eu atribuo ligeiro favoritismo à Ponte pelo fato de jogar em casa e com a sua grande torcida o tempo todo impulsionando e dando pilha no time. E para você, Gleger, tem algum favorito no Derby 204? Não dá para apontar nenhum favoritismo, de forma alguma. Já vi inúmeros jogos, né, Guarani-Ponte, Ponte-Guarani, né, que às vezes o time estava lá em cima na tabela, o outro lá embaixo, e o de baixo vencia o jogo. Por quê? Porque envolve muito o emocional, né? Quem tá pronto, preparado naquele momento, né? O detalhezinho. Então não dá para você dizer que tem um favorito. Eu concordo com o Tigrão, né? Pode estar jogando dentro do seu estádio, com o apoio do seu torcedor, leve favoritismo aí, só por esse aspecto. Mas bola, não tem favorito, Batista. Bom, vamos falar do time da Macaca. Dificilmente vai ter algo diferente desse time apresentado aqui pela nossa reportagem. Só tem uma dúvida, se entra Fecinho ou entra Nicolas. A Ponte ganhou também um bom reforço aí, Danilo Gomes. Está recuperado de contusão, ele pertence ao São Paulo. São Paulo tinha uma proposta do futebol da Grécia, mas o jogador pediu para não ser negociado e permanecer na Ponte até o final da Série B. Danilo Gomes, acredito que não vai entrar jogando o derby, né? Estava machucado, enfim, está retornando máximo agora. Banco. Máximo banco. Máximo banco. E esse jogador que a Ponte está confirmando aí, do Remo? Também, Bruno Alves, também de começo, acho que não vai também, né? Porque agora que a situação dele está sendo definida, mas vem com tem que esperar o nome sair no bid. Mas não sei, para esse jogo não. Não vai. Mas banco vai. Olha, não vai ter grande alteração, acredito eu, mas gostaria de ouvi-los também, né? Kaique França, talvez tenha uma alteração na lateral direita. Sim. O lateral é o Igor Formiga, mas o Norberto treinou a semana toda e está recuperado. Miolo de zaga, o Fábio Santos falou conosco, está voltando. Matheus Silva é o companheiro dele. Na lateral esquerda também. Arthur. Não vai ter nenhuma alteração. O Arthur, que vem jogando, aliás, fazendo um ótimo campeonato. A não ser que o Hélio quiser jogar com 3 zagueiros, né? Difícil. Pode ser que ele... Mas aí ele tem que tirar um volante. E aí ele vai tirar quem? Até porque hoje ele tem uma opção boa, né? Que esse menino que jogou lá em Brusque, o Guilherme... É bom jogador. Entrou bem. Mas eu não tenho... Guilherme Souza. Mesmo porque o Thiagão ainda não está pronto. Aí ele teria que tirar um volante. Leonaldo, titular absoluto. Aí não tira. O Alisson também. O Alisson, titular absoluto. O Amaral... Poderia sobrar para o Amaral, né? Ficou no banco lá, mas o problema é que ele estava pendurado. Se ele for com 3 zagueiros, se ele optar por 3 zagueiros, eu também não acredito, não. Mas é uma hipótese. Se ele optar por 3 zagueiros, ele tira o Amaral. Também acho. E na frente, a dúvida é Fecim ou Nicolas. Fecim entrou no lugar do Everton, quando lamentavelmente saiu contundido, né? Quebrou lá o tornozelo contra o Brusque e entrou o Fecim. Será que ele vai manter isso com o Fecim? Ou coloca o Nicolas, que é fumaça, que é velocidade? E, naturalmente, o Luca é o artilheiro, 10 gols na Série B. Esse vai jogar, né? Está escalado. Só resta saber quem será o companheiro dele. Eu acho que é o Fecim. Eu também. Eu acho que é o Fecim, até porque naquela partida contra o Vasco, que o Everton fez e jogou muito bem, diga-se de passagem, ele saiu cansado e entrou o Fecim, que inclusive fez o gol, né? Fez um dos gols da Ponte. Então, para mim, ele deve manter o Fecim, até apesar de saber que o Nicolas é um jogador de velocidade e tal, mas pela experiência e por tudo que vem fazendo o Fecim, para mim, joga ele no lugar do Everton. E Fecim faz gol, né? Faz gol. Fecim faz gol. Fecim acabou de marcar gol aí contra o Vasco. Né? Tem 6, 7 gols aí. O Nicolas, até agora, está, em termos de gols, né, invicto. Não fez. Né? Virgem em termos de gols.
Então, até por ser um jogador mais experiente, apesar de jovem, o Fecim, eu acredito sim, piamente, na escalação dele em substituição ao Everton, que só volta, infelizmente, no ano que vem. Deve ser isso aí, viu, Batista? Foge muito disso, não. Eu acho que se o Norberto tiver condições, ele entra na lateral. Essa pode ser uma surpresa. Essa pode ser uma surpresa. Essa pode ser uma surpresa. Essa eu acredito nela. Agora, se tiver pronto, vai jogar o Norberto. Agora, clinicamente está pronto, está treinando a semana inteira, mas está sem jogo. Será? Tem ritmo de jogo. Esse é o negócio. Será que ele vem com... É mais jogador que o Igor Formiga, até pela experiência. O Igor é mais fumaça. O Norberto era o titular. Sim, ele saiu do time por motivo de contusão. Não foi por deficiência técnica. Então, mas vai voltar agora, de início, logo no derby, depois de 40 dias ausente. Tenho dúvidas. Mas pode ser. Essa pode ser uma surpresa. Surpresa pequena, né? Não é nada de bombástico. Porque não era titular. Não vai falar, não, olha, surpreendeu, pegou todo mundo. Não, se entrar o Norberto, é uma surpresa, mas uma surpresa quase que previsível. Né? Só que eu não acredito de começo pela questão do ritmo de jogo. 3 zagueiros também é uma surpresa. Ele não vem jogando com 3 zagueiros, até por falta de opção, né? Chegou a improvisar aí, colocando o Arthur na zaga com a entrada do Jean Carlos. Agora ele tem, só que se ele entrar com o Guilherme Souza, o que veio lá do 15 Piracicaba, concordo, ele realmente entrou muito bem. Foi bem lá em Brusque. Mas ele fica sem reserva. Se der algum problema, né, de contusão, ele não tem quem colocar. Ele tem o reserva. Quem é o reserva? O Arthur. Ele puxa o Arthur por dentro e vem com o Jean Carlos. Pode ser, né? Mas ele já fez isso. Já fez, mas não deu muito certo, não. Bem, jogo marcado para as 11 da manhã, estádio Moisés Lucarelli, o chão vai tremer, é metal, esfregando em metal, vai sair faísca, e a melhor cobertura você terá na Rádio Bandeirantes, no AM 1170 FM 85.7, também nos aplicativos e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É só entrar no YouTube e colocar lá Rádio Bandeirantes Campinas, dê um like lá para nós, seja seguidor do canal, ative o sininho, para que quando tiver uma nova transmissão você seja avisado. A partir das 9 da manhã, Edu Pinheiro estará movimentando toda a equipe esportiva da Rádio e TV Bandeirantes, já falando sobre o derby a partir das 9 horas da manhã. E às 11 a bola rola, mais um grande derby na história de uma das maiores rivalidades do futebol no Brasil. E agora no Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes, informações, chegando com as informações do Bugre, que é o visitante Guarani. Há 13 anos não vence a Ponte Preta no Majestoso, portanto tem um tabu. E aí o tabu será quebrado ou o tabu será mantido? Informações do Guarani na Rádio Bandeirantes. Precisando da vitória para escapar da zona de rebaixamento, o Guarani segue na preparação de olho no clássico contra a Ponte Preta. Mesmo com o retorno de Leandro Vilela, Mozart segue fazendo mistério em relação à equipe que vai levar a campo. Diogo Matheus, que foi substituído com dores musculares na última rodada, deve dar lugar a Lucas Ramon na lateral direita. No meio-campo, Leandro Vilela, Madison, Rodrigo Andrade e Richard Rios disputam 2 vagas entre os volantes. Já no ataque, além de Gênison, o treinador também pode dar oportunidades a Bruno Miranda e Edson Carioca, recém-chegados ao Brinco de Ouro. E sem a torcida para apoiar o time durante o clássico no Majestoso, o Guarani confirmou o treino aberto nesta sexta-feira para os torcedores. As atividades começam às 11 horas da manhã e a entrada é gratuita. Fora das 4 linhas, o Bugre está próximo de anunciar a chegada do goleiro João Lopes. O jogador já está treinando com o elenco e aguarda apenas o resultado dos exames para assinar com o Guarani. Formado na base do Flamengo, João Lopes também tem passagens por Fluminense, Santa Clara de Portugal e Portuguesa do Rio de Janeiro, que foi seu último clube. Membros da diretoria, comissão técnica e jogadores se encontraram com integrantes da principal torcida organizada do Guarani na tarde de ontem.
A reunião foi confirmada através das redes sociais da torcida e, de acordo com quem participou, teve assim um tom de apoio. Torcida Fúria Independente, portanto, nesta reunião aí com comissão técnica, diretoria e também jogadores. Ficou definido que vai ter um treino aberto nesta sexta-feira. O torcedor terá direito, portanto, de se despedir antes do derby do time do Guarani, já que não é possível comparecer torcida visitante no estádio Moisés Lucarelli, uma determinação do Ministério Público. E também a imprensa terá acesso. Nós vamos mostrar aqui neste programa amanhã imagens do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Só um detalhe. Detalhe no ar. Só um detalhe. Ponte e Guarani, o visitante não pode visitar. O Guarani e Ponte, o visitante não pode. Ponte e Corinthians, o visitante não pode. Guarani e Corinthians, Guarani e São Paulo, não pode. Clássico não pode. Agora, a torcida do Vasco pode. Em Ministério Público, eu tanto respeito, instituição tão séria. E que deu a confusão que deu. A torcida do Vasco pode comparecer ao Moisés Lucarelli e ao Brinco de Ouro. E aí marca tudo pela internet, depois estoura o portão, aí sai, joga rojão de fora para dentro. Todo mundo viu. Não estou fazendo denúncia nenhuma aqui. A televisão mostrou. E inclusive a Ponte está denunciada e pode pegar uma punição pesada. Não precisa explicar. Eu só queria entender que diferença tem da torcida do Flamengo, da torcida do Grêmio, da torcida do Internacional, da torcida do Vasco, para a torcida do Guarani, a torcida da Ponte, a torcida do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo e do Santos, que não podem comparecer aos estádios em Campinas e nem em São Paulo. Ponte vai jogar lá, sua torcida não pode ir. O Guarani vai jogar no Allianz Arena, a torcida do Guarani não pode comparecer. Mas se for o Vasco lá, pode. Se for o Flamengo, pode. Pode? Se for o Fluminense, pode. Então, ou você restringe torcida única em grandes jogos para todo mundo, ou libera para todo mundo e assuma a incompetência de realizar e de promover grandes eventos. Assuma a incompetência e faça a torcida única para todo mundo. Ou então libera para todo mundo e faça um planejamento e faça com que a legislação possa ser cumprida e que não fique essa impunidade sem fim que incentiva os atos de violência. Eu queria entender que diferença tem de uma torcida de Campinas para uma torcida do Rio de Janeiro ou de Belo Horizonte, ou de Porto Alegre, ou de Curitiba. Me convençam, eu mudo de ideia. Eu sou uma metamorfose ambulante há muito tempo, mas venho com argumentos e não com evasivas. Aí vocês vão tentar me convencer. Ô Gleger, você que jogou durante 20 anos, esse contato da comissão técnica, também jogadores com a torcida, se significa alguma coisa, se ajuda, não ajuda? E o fato de abrir o treinamento pela primeira vez, hein? Pandemia, 2 anos aí, né? Não podia nem comparecer nem nos jogos, quanto mais em treinamentos. Então o Guarani inova e abre o treinamento, o último treinamento para a torcida. O que significa isso? Não, esse bate-papo aí, normalmente véspera de um clássico, né? Quando eu jogava derby, principalmente, o pessoal da torcida vai lá, dá uma palavra de apoio. Eu acho isso interessante, importante, né? O jogador saber que o torcedor está do seu lado, vai estar lá incentivando, vai estar acreditando, né? O Guarani, que a gente sabe que está num momento delicado na competição, né? Vem de um bom resultado na última partida. Então, o torcedor deve ter ido lá para dar um apoio, realmente, falar, estamos com vocês, né? Vocês vão estar sozinhos lá no campo, lá, porque não pode a torcida adversária, mas nós vamos estar aqui, pensamento positivo. Acho isso importante, legal. Legal demais. Nessa do treino aberto, é um incentivo a mais, né, Batista? Um incentivo a mais. Para o jogador é legal isso. O cara já vai entrando no clima, já vai subindo a adrenalina. Eu gosto. Eu, quando jogador, adorava isso. Casa cheia no treinamento, véspera de um clássico. Puxa vida, é muito bom, até para o cara já saber da responsabilidade. Até para ele já entender, os jogadores novos que estão chegando aí, opa, esse jogo realmente é diferente. Porque às vezes o cara não sabe, né? O derby é clássico lá, mas não sabe, né, a intensidade que é esse jogo. Então,
Acho legal demais essa atitude aí que foi dada pela diretoria, abrindo os portões para receber os torcedores amanhã no treinamento. O Tigrão, o Mozart é novato, é o primeiro derby dele, né? Está tendo contato agora com essa rivalidade histórica. No passado, treinadores sempre aprontavam, apareciam lá com alguma coisa diferente. Às vezes trocando números das camisas, que nem é possível hoje, porque o número é fixo. Ou escalando um jogador que estava lá, meio capenga, departamento médico, na última hora ele aparecia. Você acha que nesse derby o Mozart vai fazer alguma coisa, não estou dizendo assim radical, mas alguma coisa diferente daquilo que ele vem fazendo ou não? Eu acho. O que, por exemplo? Eu acho, até porque a situação do Guarani é bastante complicada, a da Ponte também é uma situação preocupante, não é? E a Ponte joga em casa, vai ter o apoio da torcida. Eu acho assim, ó, se o Moser, nada contra os jogadores, eles não vivem um bom momento, não vem fazendo os gols, e a torcida já hoje, nesse momento, já não tem mais muita paciência com Iago e Bruno José, né? O centroavante que o Guarani contratou, o Gênison, muito bom jogador. Aliás, a gente já sabia disso, e quando o Guarani estava anunciando, nós todos dissemos aqui, vem para fazer os gols, e já deu uma vitória importantíssima aí contra o Náutico, na última partida, fazendo um golaço. Então o Gênison, salvo um problema de última hora, está escalado. Agora vai colocar Bruno José de um lado e Iago de outro, ele vai correr o risco depois do jogo, se a coisa não der certo para o Guarani, isso ninguém sabe, é só depois dos 90 minutos, de que alguém diga assim, ó, tá vendo? Fez tudo igual, colheu os mesmos frutos. Só que ele não tinha muitas opções. Hoje ele tem. Hoje ele tem o Bruno Miranda e ele tem o Edson Carioca. Ah, mas os caras chegaram agora e vão estrear logo ou não deve? Vão estrear quando? Na 38ª rodada, quando o time estiver rebaixado? Então, para mim, esse negócio que você está dizendo, Batista, de aprontar alguma, de vir com uma surpresa, de tentar pregar uma peça, pegar de surpresa também o adversário, o Moser está com a faca e o queijo na mão, muito mais do que o Hélio dos Anjos. Que o time da Ponte, a probabilidade de mudanças é muito pequena. A gente já sabe como é que a Ponte vai jogar. Agora, no caso do Guarani, esse negócio de surpreender não é só a surpresa pelo folclore ou pela mística do derby, mas sim pela necessidade de maior eficiência. Está na mão do Moser. Resta saber se ele, na avaliação que está fazendo ao longo de toda a semana, vai botar fé e escalar as duas novas contratações. O Guarani tem que dar uma resposta para a torcida. A torcida está hipotecando solidariedade ao time. O time faz uma péssima campanha, é um campeonato ridículo que o Guarani está fazendo, mas na última partida deu para perceber de que a torcida está querendo carregar o time nos braços. Agora, é necessário, né, o Gregg, que o treinador... Só um detalhe do carregar nos braços, que o treinador também faça alguma coisa daquilo que a torcida não está aceitando mais. Sair do lugar comum. Não está mais. Não aguenta. A torcida do Guarani não aguenta mais Iago, não aguenta mais Bruno José. Aí o treinador vai lá e escala os dois. Também. Aí a torcida desiste também de apoiar. Então o treinador tem que fazer alguma coisa que a torcida está querendo. E por que a torcida no sábado teve aquela postura que nós vimos? Glegg, por quê? Porque ela já viu uma postura diferente do time contra o Criciúma, que deveria ter vencido o jogo em Criciúma, e foi prejudicado pela arbitragem em Criciúma. E o time guerreou o tempo inteiro em Criciúma, apesar dos equívocos muito questionáveis de algumas posições. O problema é que eu acho que quando o torcedor vê isso, você que jogou, quando o torcedor vê isso, ele adere à causa, não? Ou não? Não, sim, claro. É que o torcedor realmente não aguenta mais. E os jogadores que o torcedor tem cobrado, né, o Iago, o Bruno José, o próprio Vilela também, muito questionado, são jogadores que já tiveram inúmeras oportunidades. O Bruno José, por exemplo, poxa vida, quando foi contratado aqui, nós todos aqui fomos unânimes em dizer que era uma baita de uma contratação. Verdade. O cara que teve uma sequência maravilhosa no Cruzeiro, mas aqui não conseguiu render. Será que está mal posicionado? Será que... Mas ele já foi testado em todas as posições.
E as coisas não aconteceram. E agora, você ficar insistindo no erro, é esse que é o grande problema. O primeiro tempo do Guarani contra o Náutico, com esses 2 jogadores, foi péssimo. Quando ele volta para o segundo tempo com algumas mudanças, com os jogadores empenhados, até com uma mudança ali, com uma característica diferente, levando o Isaac para jogar aberto do lado esquerdo, em alguns momentos sem a bola ele vem para fechar 4 homens de meio de campo, ficou bom o Guarani. Guarani do meio de campo mais criativo, Giovanni Augusto, cérebro do time, né? E o menino Venuto, quando entrou, não estou defendendo aqui, mas o Venuto entrou muito melhor do que o Bruno José. O Venuto, inclusive, eu disse na transmissão, o Venuto fez mais nesse jogo que ele entrou aí, nesse pedaço de jogo, do que o Bruno José nas últimas 5 partidas, e foi exatamente isso. Então, ele precisa, claro, dar sequência na titularidade de alguns jogadores, mas jogadores que dê para ver que, olha, tá evoluindo, a gente tá vendo uma evolução. Agora, Iago, Bruno José, me desculpe, mas esses daí, o torcedor não aguenta mais, e ele, para esse próximo jogo, tem que ter mudança. Mudança pode ser com o Isaac, pode ser até com o menino lá, o Bruno, o boliviano que chegou, pode ser com o outro Edson que chegou também, mas ele precisa mudar, ele precisa trocar esse sistema de ataque do Guarani, que tem hoje o Gênison, que é um baita de um jogador e precisa ser alimentado, porque se a bola não chegar, ele não vai fazer gol. E é o seguinte, já tem o árbitro para o Derby 204, Marcelo de Lima Henrique. O auxiliar 1, Nailton Júnior de Souza Oliveira. E o auxiliar 2, Renan Aguiar da Costa. O árbitro Marcelo de Lima Henrique é do Rio de Janeiro. E os auxiliares são do Ceará. Quarto árbitro, Lucas Caneto Belotti, que é de São Paulo. E Novar, Daniel Nobre Bingues, que é do Rio Grande do Sul. Portanto, tá aí a arbitragem. Daqui a pouco vamos até analisar hoje no Na Lata. Vamos fazer uma análise do árbitro escalado para o Derby, Marcelo de Lima Henrique, do Rio de Janeiro. Se você quiser saber mais detalhes e as polêmicas que esse árbitro se meteu, é só entrar lá no site, no portal carlosbatista.com.br. E o Derby Campineiro vem aí. Ponte Preta e Guarani, estádio Moisés Lucarelli, domingo, aliás, sábado, 11 da manhã. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado. Produtos no atacado e no varejo, agora também em Sorocaba. Acesse iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Aroma das ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. E Impacto Prime Campinas, o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. campinas.impactoprime.com.br. 17h04. Na Rádio Bandeirantes, entrevista do dia. Entrevista do dia, hoje conosco Renato Cajá. Uma gigantesca história com a camisa da Ponte Preta. 5 passagens pela Macaca, gols em derby. E ele vai conversar conosco sobre o próximo derby. Partida marcada para sábado, agora às 11 da manhã. E aí, Renato, um abraço para você. Que prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Batista, Gleger, Tigrão. Prazer estar falando com vocês. Estamos aí para falar um pouquinho sobre esse derby aí, que vai ser mais um jogo muito pegado. Sempre é jogo pegado, jogo forte, né? E a Macaquinha tá voltando. E qual a sensação de marcar? Eu imagino que seja uma grande sensação, né? Mas ninguém melhor do que você, que marcou o gol em derby, está numa galeria rara de jogadores que marcaram neste clássico, que é um dos mais significativos, uma das maiores rivalidades do Brasil. Qual a sensação de marcar um gol no derby? Derby é um jogo diferente, né? A gente se prepara melhor, a torcida está sempre em cima, pressão, né? Semana é uma semana diferente, então o jogo que quem faz gol sempre, às vezes, fica marcado, né?
feliz em poder marcar 2 vezes no derby. E naquele tempo, não sei se esse jogo vai ter torcida, mas naquele tempo tinha torcida dupla, né? E a gente sempre ia para a torcida e gritava e extravasava, né? Eu não sei se está tendo, acho que é torcida única agora, né? Sim, torcida única, só a torcida da Ponte. Naquele 2011 foi um ano de torcida. A Ponte estava lá também no brinco, então foi uma sensação espetacular, a gente estar jogando, vencendo e poder marcar gols e ficaram marcados aí na torcida, aí foi muito bom. Carlos Henrique, o Bate Pesado e a ICH, estamos entrevistando Renato Cajá, uma lenda no estádio Moisés Lucarelli. A sua pergunta, diz a ICH. Boa noite, boa tarde a todos. Sempre muito bom falar com o Cajá, 4 passagens pela Ponte. É um jogo que agita muito a cidade. O Cajá conhece esse jogo como ninguém. Eu queria, Cajá, primeiro desejar a você boa sorte nessa nova empreitada sua que a gente vai conhecer aqui. De repente você vai apresentar aí uma novidade para a gente. Mas como é que se preparava para um derby, uma Ponte Guarani? Como é que era seu dia de preparação? Como é que você chegava para a partida? Grande abraço, Cajá. Ô, CH, desculpa, eu não sabia que você estava no programa, cara. Desculpa por isso que eu não falei seu nome. Boa tarde, obrigado pela pergunta. Então, cara, semana, como eu falei, semana de pressão, né? A torcida vai no CT, conversa com a gente sabe que os caras né, não quer ser zoado, não quer ser zoado com a derrota, né? Então os caras vêm te pressionar, então o treino já é diferente, já se prepara, já vai concentrar 1 ou 2 dias diferentes, né? A mais, então é semana de pressão, você já vai ligado, já entra em pisca no jogo, então são jogos diferentes assim que você tem que entrar com toda a força, com toda a fome de vencer, né? Espero que esse seja também mais um jogo bom, não um jogo truncado, um jogo de brigas, né? Mas que seja um jogo de muita qualidade, que vença o melhor time, mas sabe que o meu lado é preto e branco, né? Em 2022, o ano tem sido muito difícil para os dois times. A Ponte talvez um pouco mais acertada, mas a gente sabe que no derby tudo se equipara. Mas para você acha que tem algum dos dois times que chega melhor para o derby, Cajá? Eu acho assim, cara, eu acho que o time que está melhor, eu acho que esse derby vai ser um derby que vai chegar mais ou menos um time mais equilibrado, né? Mas sim, o derby, eu acho que o ano passado o Guarani estava melhor. Sempre assim, o pessoal que vai fazer uma campanha melhor, acho que tem uma vantagem, né? Mas eu acho que esse derby vai ser um derby meio equilibrado. O pessoal tá embaixo, né? Tá brigando para não cair, então as equipes estão bem equiparadas, assim. Acho que a Ponte, acho que tá um pouquinho mais de vantagem, que tá respirando melhor, tá tendo um ambiente melhor, então mas vai ser um equilíbrio esse jogo, assim. Mas acredito que a Ponte possa ter uma leve vantagem, mas vai ser bem equilibrado. Com certeza nós teremos mais de 10 mil espectadores, torcida só da Ponte. Até que ponto a torcida da Ponte, você que conhece como ninguém, pode fazer a diferença, Cajá? Cara, quando o pessoal enche aí, a diferença é muito grande. A gente sabe que não é fácil jogar ali no Moisés, mas quando a torcida tá em peso. Já vivi momentos ali de estar lotado, né? Momentos de a torcida carregar a gente, então eu acho que vai ser mais um derby que a torcida vai lotar, que vai ser um derby especial, a torcida vai fazer o show dela ali, aí eu creio que o time do Hélio é sempre time que sangue no olho, os meninos estão fortes, estão querendo, né? Tá querendo sair dessa situação, vai ser um jogo bem parelho, mas acho que a Ponte vai levar um pouco de vantagem aí para vencer esse jogo. O Cajá, você tem acompanhado, você está dizendo aí, o seu lado é preto e branco, em Campinas, né? Imagino que você, sempre que a Ponte joga, você tem tido aí um acompanhamento. Mas o que você acha do time da Ponte? Começou muito mal o campeonato e fez aí algumas contratações, a principal delas, jogador do seu setor, né? Onde você jogou com maestria, com muita qualidade, inclusive na própria Ponte Preta, que é o Elvis. O que você está achando desse time da Ponte?
As contratações deu uma encorpada boa, né? O Luca ali tá sempre fazendo diferença, a molecada que tá subindo da base ali, dando uma sustentação boa ali no meio, sempre acompanho. Foi o último jogo só que eu não acompanhei, mas eu tenho sempre assistido lance, tenho sempre visto. E o time do Hélio é sempre um time competitivo. O ano passado no Náutico ele soube bem fazer o Náutico subir, né? E bem no campeonato, infelizmente no final saiu. Mas eles são sempre times competitivos e o time aguerrido, né? O Ponte está bem forte, bem fisicamente. O mercado está chegando forte e o Elvis é uma peça, cara, importantíssima. A Ponte acertou, foi uma contratação assertiva de meio cara que sabe colocar a bola onde quer, né? Um cara que consegue chutar, tem um chute muito bom, experiente, é da divisão também, né? Consegue assistir vários times, bem assertivo, um cara que tem muita qualidade, vai acrescentar demais na Ponte, né? Então, tá chegando mais uns aí, Bruno Alves também, que tá chegando aí, um ponta que jogou comigo de Juventude, um cara muito forte, muito brigador, um cara que vai fazer diferença também. E o Luca de sempre, que é um cara que cheira gol, um cara que é artilheiro, né? A Ponte espero que eles consigam chegar ali mais próximo do G4. E é bem difícil esse ano subir, mas espero que eles possam chegar mais próximo ali e fazer um campeonato legal. Renato Cajá, o nosso entrevistado. Gleger Zorzinha, sua pergunta ao Cajá. Diz aí, Gleger. Grande Renato Cajá, um prazer enorme estar falando contigo. Um cara que, sem dúvida nenhuma, fez história aí com a camisa da Macaca. Cajá, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Eu, graças a Deus, também tive a oportunidade e o privilégio de estar em campo nesse clássico maravilhoso, que para mim é um dos clássicos de maior rivalidade do Brasil. Queria que você contasse um pouco para os ouvintes aí, né? Como é o vestiário, como é ali na concentração, né? No dia da partida, no dia do jogo. Queria que você falasse um pouco para os ouvintes aí como era essa adrenalina e para você, né? Como que você se preparava para um jogo tão importante. Cajá, um abraço para você, prazer em falar contigo, amigo. Um abraço, prazer mesmo, você é um grande goleiro aí do Brasil. Cara, como eu falei, a semana importantíssima, né? O treinador já vem te pilhando, você sabe disso, né? E como eu falei, concentra dois dias antes, já coloca a torcida, você sai do hotel já com a torcida batendo nas tuas costas, é hoje. E já sai semana era assim, né? Que já saía do hotel, a torcida em peso ali, já te apoiando, gritando o seu nome, querendo que você faça gol. Então, são jogos que marcam, assim, né? Você vai chegar no campo, a torcida toda forte, em peso. Então, cara, vestiário, as conversas. Então, tudo é uma semana diferente dentro do derby, né? Então, você já entra diferente, já entra ligado, querendo vencer. Então, são jogos, assim, que vai deixando você... vai marcar a sua vida, né? O bem ou o mal, a gente sabe disso. O jogador, você sabe, às vezes você vai falhar numa situação dessa, já é complicado. Então, coisas de futebol, eu acredito que vai ser mais um derby muito importante para a Ponte, um clube que vai querer vencer, vai buscar. Então, e o Guarani, o Moza, um cara que eu trabalhei, vocês podem esperar que ele pode trazer uma carta na manga aí. Ele estuda muito o time, é um cara diferente, trabalhei um cara diferente, uma nova geração aí, que a Ponte tem que ter cuidado, que ele pode trazer algo aí diferente para fazer o Guarani vencer. Ô Renato, você fez gols extraordinários, né? Os seus gols sempre são gols de muita qualidade técnica. Mas tem um gol especial que você poderia destacar aqui pra gente com a camisa da Macaca? Eu vou destacar um gol do Derby também, cara. O Derby 2011, o gol de fora da área, que foi na gaveta. Um gol difícil, né? Que estava um pouco longe, assim, que eu consegui tirar bem do goleiro. Esse gol e o gol da Chapecoense, no final do meio de campo, foi um gol que está marcado, assim, na minha vida, assim, na camisa da Ponte. São gols, assim, que eu nunca vou esquecer. E para finalizar, você encerrou a sua carreira, brilhante carreira, 37 anos, e vai fazer o que da vida em Cajá? Então, foi um tempo, né, difícil de separar, né, cara, de tomar decisões assim. Mas chegou o momento, estou estudando, me preparando para trabalhar fora do campo. São momentos que a gente
tem que tomar algumas decisões, o que fazer. Você ainda não tem muita noção do que, onde você vai se encaixar nisso, mas estou me preparando, estou estudando, fiz 2 cursos da CBF, vou fazer mais um agora em setembro, e de técnico, então eu preciso estar lá dentro, ir conhecendo, ir entendendo um pouco mais fora de campo, e tomar uma decisão assertiva daquilo que eu vou fazer, né? Se vai ser diretor, se vai ser coordenador, se vai ser técnico. Então, é um momento assim que a gente precisa, daqui a pouco, tomar essa decisão e partir para aquilo que você vai fazer. Mas eu acredito que é o tempo de crescimento, de aprendizado nesse momento agora, para mais para frente tomar essa decisão. E se o caminho for de treinador, que tipo de treinador vai ser o Renato Cajá? Vai ser mais retranqueiro? Vai ser futebol de resultado ou vai ser futebol técnico? Rapaz, Brucutu não vai jogar comigo não, amigo. Vou te falar. É boa. Brucutu não vai jogar comigo não. Assim, eu vou jogar pra frente. A gente sabe como é o Brasil, você tem que ter resultado, mas vai ter que ser jogo bonito comigo, que eu não consigo assistir. Tem jogo que eu tenho que desligar que eu não tô conseguindo assistir, cara. E é muito jogo ruim, jogo difícil, jogo que os caras não conseguem jogar, então quero ser um técnico diferente, não quero entrar na profissão só por entrar, mas quero fazer diferença, colocar meu time para jogar, colocar os meus conceitos, tá? Dentro de campo e fazer resultado também. Não adianta você só ter um conceito bom e não ter resultado. Você tem que fazer esses dois, fazer os caras jogar e jogo de intensidade, um jogo forte, um jogo veloz para conseguir chegar no gol e dominar as equipes. É isso que eu penso. Espero que dê certo, a gente possa começar devagar, começar com base, ir crescendo e amadurecendo todo esse novo tempo para que a gente possa chegar e chegar no profissional e fazer um grande trabalho. Valeu, Renato, que Deus te abençoe, né? Na sua empreitada aí, como eu disse, o CH, na sua nova carreira, qualquer coisa que você escolher, com certeza vai seguir um caminho vitorioso, tal qual você como jogador de futebol. Um grande abraço, muito obrigado. Tem um palpite. Valeu, só para finalizar, tem um palpite pro derby aí ou não? 2-1 Ponte. 2-1 Ponte. Jogo difícil. Então tá bom. Obrigado mais uma vez, Deus abençoe o trabalho de vocês aí, que seja um tempo especial aí. Obrigadão pelo convite. Valeu, muito obrigado. Tá aí o Renato Cajá na entrevista do dia. E atenção, hein? Hoje os temas pro Fala Galera. Você começaria o derby 204 com Bruno Miranda entre os titulares do Guarani. E Bruno Alves, ex-Remo, chegando na Macaca, é bom reforço? Manda pra cá, participe. Repito, você começaria o derby 204 com Bruno Miranda entre os titulares do Guarani. E Bruno Alves, ex-Remo, chegando na Macaca, é bom reforço? 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Estamos também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mande para cá a sua participação pelo WhatsApp e você que está no YouTube, dê um like para nós. Legal demais ter a sua participação com a gente. Você que ainda não é seguidor do canal, entre lá, faça a inscrição, ative o sininho para receber notificações quando tiver uma nova transmissão. O para-brisa do seu carro quebrou? Você precisa conhecer a Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. A Sofisticar Autovidros atende a todas as seguradoras. Confira unidades nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. O atendimento pode ser realizado na loja ou no lugar onde o seu veículo estiver. Serviço rápido e de qualidade. A Sofisticar tem uma loja perto de você. Chame pelo WhatsApp, anote aí. 11 é o DDD. E o número 964-290-680. Vou repetir. Anote aí. 964-290-680. A Sofisticar Autovidros também fornece para-brisas para todas as montadoras do Brasil. Siga no Instagram,
@Sofisticar Autovidros. Saiba que você pode ter a sua própria loja Sofisticar. Sim, você pode ser uma Sofisticar autorizada. Mande uma mensagem pelo WhatsApp 11 964 290 680 e saiba todas as informações. Sofisticar Autovidros. Bom, CH, e os temas de hoje, o que você tem a dizer, hein, CH? Olha, Batista, eu tenho certeza que o Mozart vai trazer novidades para o jogo desse sábado. Certeza. E entre elas pode ser a estreia do Bruno Miranda. Eu tenho certeza que ele não vai insistir com o Iago, principalmente. Não é possível. Eu tenho que acreditar que o treinador, com agora mais opções, mais jogadores, faz algo diferente. Então eu tenho essa expectativa, sim, do Bruno Miranda estrear no derby e começar o jogo. E se o Bruno Alves, ex-Remo, é bom reforço sim. É um jogador interessante, não sei de que maneira o professor Hélio dos Anjos vai encaixar o jogador, mas ele é um jogador que chega para brigar entre os titulares para jogar no ataque da Ponte, viu, Batista? E para você, Gleger, os temas do programa de hoje, volto a repetir, o ouvinte está participando conosco, mandando para cá mensagens. Você começaria o derby 204 com Bruno Miranda, entre os titulares do Guarani, e Bruno Alves, ex-Remo, fez exames hoje à tarde. Ele não vai nem sentar no banco, porque não é possível, né? Não vai ficar pronto, não sairá o nome no bid, portanto, só para a semana que vem. Mas Bruno Alves, ex-Remo, chegando na Macaca. É bom reforço, diz aí, Gleger. É bom reforço. Eu gosto do nome do Bruno Alves, aliás, teve algumas informações aí, tiramos algumas informações. Ele foi melhor lá no Brusque, né? O Remo fez alguns gols, então é um jogador de aparentemente muita força, jogador que joga pelo lado do campo, finaliza bem, tem um bom chute. Eu acho que é um bom reforço, sim, Batista. Claro que não no mesmo nível do Everton, né? Porque o Bruno Alves foi contratado para suprir aí a necessidade de um atacante pela contusão gravíssima que teve o Everton e está fora aí da Série B. Então eu acho que sim, é um bom reforço. E pro lado do Guarani, se o Bruno Miranda deve jogar, olha, Batista, conhecendo o Mozart, pouco, né, que a gente conhece muito pouco aí o trabalho do Mozart, e eu acho que aparentemente por tudo que ele fez agora, ele não vai vir com o Bruno Miranda, não. Vai ficar no banco por uma opção, pode entrar no segundo tempo do jogo, mas de começo, duvido muito. Ele pode aparecer até com aquela substituição feita na última partida que acabou dando certo, né? Ele tem o Giovanni Augusto por dentro e adianta o Isaac para fazer o lado esquerdo ali. Em alguns momentos sem a bola, o Isaac vem para fechar o quarto homem de meio de campo. O Guarani ficando aí quando tem a bola num 4-3-3, sem a bola 4-4-2. Que é uma variação bem interessante que deu certo na partida contra o Náutico. Acredito muito nisso. E não sei se ele ainda vai tirar o Bruno José. Não sei. Acho que ele deve dar mais uma oportunidade para o Bruno José nessa partida, deixando aí o Miranda para um segundo tempo. Então eu acho que é isso. Ele inventa muito pouco, né? Ele surpreende muito pouco. Quantas vezes nós estamos aqui já, o Guarani numa situação complicada, difícil, e nós pedimos, olha, Mozart, precisa de uma mudança radical, muda o esquema, troca as peças. Não, e ele sempre vem insistindo. Quantos jogos ele insistiu aí com o menino Iago? Quantas chances teve o Iago para jogar nas mãos do Mozart? Quantos jogos ele está insistindo aí com o Bruno José? Eu não acho que deve vir aí alguma mudança muito radical nesse time do Guarani, a não ser essa que eu acabei de citar aqui agora, viu, Batista? E o Rios aparecendo no meio de campo também. E o Fernando Tessari, o Juba Tessari, está participando com mensagem de texto. E ele está dizendo aqui que começaria com o mesmo time. Voltando, claro, evidentemente, né? O zagueiro Fábio Sanches não participou do jogo contra o Brusque, estava suspenso. Volta na zaga. E no meio-campo, Amaral não participou, porque estava pendurado na partida contra o Brusque, volta no meio-campo. E no ataque, ele está dizendo aqui, entraria com Nicolas e não Fecim.
Portanto, está aqui a opinião do Fernando Tessari, o Juba Tessari. Grande abraço, muito obrigado. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, falando aí sobre os temas do programa de hoje. Diz aí, Tigrão. Um abraço a você, Batista. Boa tarde. Um abraço aos amigos da Bandeirantes. Então a tarde começa recheada de Brunos, né? Dentro da pauta estabelecida pelo programa, Bruno Miranda deve estrear no Guarani? Pô, até já me expressei a respeito disso algumas vezes. Claro que deve. O cara estava num grande time da Bolívia, jogando lá com o Bruno Sávio, fazedor de gols, e ele vai substituir jogadores que não marcam gols nem por decreto, né? Que não conseguem fazer aquilo que é o grande objetivo do futebol, que é o gol. Estamos falando aqui de Bruno José, de Iago. Ah, mas é derby, vai estrear logo no derby. Mas o cara estava num time que disputa a Libertadores de América, o Bolívar. Então não é um jogador que vem aí vai tremer porque o público adversário é grande. Vem para jogar bola, vem para continuar fazendo os seus gols. E se o Guarani tivesse com uma performance ofensiva muito boa, claro que poderia preparar melhor o jogador. Mas ele vinha jogando, chega com ritmo de jogo. Eu não teria nenhuma dúvida, se eu fosse o treinador do Guarani, ao escalar o Bruno Miranda, o boliviano que está chegando aí, já está treinando a semana toda, e eu colocaria ele no derby e não no banco, já colocaria desde o início. E com relação ao outro Bruno, esse é o Bruno Alves, está vindo lá do Remo para a Ponte. Pelo que a gente acompanhou desse jogador no Brusque, é fazedor de gols também. Agora a Ponte tem, no momento, algumas opções interessantes. Tem o Luca, não é, que faz os gols. Deve ter aí o Fecim, substituindo o Everton, que quebrou a perna, quebrou o tornozelo lá em Brusque na última sexta-feira. Eu acho que, como esse está chegando muito depois, está vindo para exame médico agora, entre quinta e sexta-feira, aí é prematuro. Talvez se sair no bid um banco e ser usado durante a partida. Mas o Bruno Miranda, cumprindo a pauta aqui do Guarani, eu escalaria sim e já colocaria na arena do estádio Moisés Lucarelli no início do derby depois de amanhã às 11 da manhã. E na Ponte, o outro tema proposto, quem é que deve substituir o Everton, que infelizmente teve essa fratura terrível e só volta a jogar futebol no próximo exercício, só em 2023, só no Paulista aí da A2 e ainda desde que corra tudo bem. Quem é que deve ser o substituto do titular que está agora fora de combate? O Fecim ou o Nicolas? Tá bom, eu dou a minha resposta em cima da estatística. O Fecim faz gols? Faz. Inclusive acabou de fazer um belo gol contra o Vasco, na boa vitória da Ponte por 3-1 na semana passada. E o Nicolas, com todas as chances que já teve no time da Ponte, quantos gols ele tem? Nenhum. E nem passou muito perto. Então, partindo dessa premissa e também partindo do fato de que o Fecim é um jogador mais versátil, que pode dar uma redesenhada no projeto técnico, no projeto tático do Hélio dos Anjos, mudando o time de uma plataforma 4-3-3 para um 4-4-2, que ele faz bem essa composição de quarto homem de meio campo, algo que o Nicolas não faz. Então, sem me aprofundar muito, só utilizando esses dois critérios, da versatilidade tática do Fecim e do fato de ele ter muito melhor qualidade de finalização do que o Nicolas, eu não teria nenhuma dúvida em escolher de pronto o Fecim para iniciar a partida em lugar do Everton. Lamentavelmente aí agora no estaleiro até o ano que vem. Batista. Meu amigo, você quer recuperar a sua performance sexual? Quer de volta o prazer de uma boa relação sexual? Saiba que com o tratamento especializado você pode ter uma melhora de quase 100%. Mas, atenção, hein? Busque por uma clínica parceira de credibilidade. Referência em tratamentos para a saúde sexual do homem.
A clínica que eu estou falando é Clínica Upman. Fará exames com equipamentos modernos, alta tecnologia para diagnóstico preciso e o melhor tratamento. Seja qual for o seu problema, ejaculação precoce, impotência sexual, falta de libido ou reposição hormonal. A Clínica Upman pode te ajudar. Uma boa consulta com médico experiente faz toda a diferença. Agende agora mesmo pelo WhatsApp 19 998005939. Você terá atendimento personalizado e totalmente confidencial, hein? Clínica Upman, unidade em Campinas, no Cambuí, e também em São Paulo, no bairro Pinheiros. O seguinte, você também pode, se quiser, né, optar pelo atendimento por telemedicina, que é realizado aí, no caso, para todo o Brasil. WhatsApp 19 980053939. Ou então acesse o pemem.com.br para ser atendido pelo chat online. É isso mesmo. Tem profissionais lá agora, neste momento, para atendê-lo e fazer a melhor indicação para você. Portanto, procure um especialista, meu amigo. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Médico responsável, doutor Alexandre Vilela. CRM 78843. Clínica Upman. Ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. Boa noite, amigos da Band, Batista, Greg, Tigrão, CH. Parabéns pelo programa. Meu nome é Adilson, moro no Jardim do Trevo, sou ponte-pretano da velha guarda. Com relação ao Bruno Miranda, eu creio que vai dar certo, sim, porque todas as pessoas que se referiram, deram alguma opinião sobre o atleta, falaram bem. Agora rezar para não acontecer o que aconteceu com o outro menino que se machucou lá, né? Porque é brincadeira a ponte, hein? Quando contrata alguém e começa a render e vai trazer resultado, vem essas fatalidades. Eu acho que precisa levar o Padre Jamil lá de novo para benzer aquilo lá, porque brincadeira, gente. Um grande abraço. Espero que esse derby seja o derby da paz. Sem briga, sem luta, sem guerra. E que vença o melhor. Fiquem com Deus, bom trabalho. Isso, muito bom o depoimento, né? Nesse finalzinho aí, derby da paz. Pelo amor de Deus, gente. É apenas um jogo, é diversão. Não é guerra, tá bom? Mais um ouvinte no ar. Carlos Batista, aqui é o André de Uruguai. O CH tá quase chorando pro Moura insistir com o Iago. Quero pra ele disfarçar um pouquinho aí que tá até chato, hein? Vamos, Macaquinha, Ponte 2-0, é o meu palpite. E aí, CH, o ouvinte tá dizendo que você é bugrino. Você é bugrino? Sou bugrino e pontepretano. Tô chorando mesmo, porque ninguém aguenta mais o Iago. Eu quero ver um grande time de futebol bem escalado e que vença o melhor. Ele tem razão, sim. Eu tô quase chorando, porque eu não aguento mais ver o Iago começar as partidas do Guarani. Agora ele tá certo, realmente. Eu sou bugrino, Batista, e também pontepretano. E atenção, quero falar aqui do Atacado Obra Já. Só no Atacado da Construção Obra Já você encontra as melhores ofertas, os menores preços e as melhores marcas do mercado estão aqui, à sua espera, em grande estoque. Aproveite! Kit bacia mais caixa acoplada, quadra, 3 ou 6 litros, branca Deca por apenas R$ 999,90. Chuveiro Bela Ducha, 4 temperaturas, 127 ou 220 volts, 6.800 watts, branco da Lorenzetti por apenas R$ 59,90. Furadeira de impacto meia polegada, 750 watts, 127 volts da Vesco, por apenas R$ 219,90. E aproveite o frete grátis nas compras acima de R$ 1.500. Consulte condições na loja.
Anote aí o endereço, Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, no bairro São Bernardo, em Campinas. Atacado Obra Já. Rádio Bandeirantes. 17h35, rápido intervalo. Voltamos já aqui na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golquersaude.com.br. Siga no Instagram, @Golquer Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Fazer a gestão de cobrança dos seus clientes não é uma tarefa simples, mas com o Asas, sua empresa recebe via Pix, cartão ou boleto e controla todo o financeiro com poucos cliques. Além disso, sua empresa reduz a inadimplência enviando lembretes automáticos de cobrança para os clientes via WhatsApp, SMS ou robô de voz. Assim, fica bem mais fácil. Asas, a conta digital completa para empresas de São Paulo. Acesse o site asaas.com. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. O para-brisa do seu carro quebrou? Conheça a Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. A Sofisticar Autovidros atende a todas as seguradoras. Confira unidades nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Sofisticar Autovidros. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros. Seja uma autorizada Sofisticar. Pergunte no WhatsApp 11 96429 0680. Imagina um reservatório do tamanho do centro de convivência, só que com mais de 26 quilômetros de altura, o suficiente para se chegar na estratosfera. É a economia de água realizada pela Sanasa, equivalente ao consumo de 5 anos da cidade. Só em 2021 foram mais de 150 quilômetros de redes substituídas, num total de 600 quilômetros já instaladas, a distância entre Campinas e Florianópolis. Isso explica por que Campinas tem um dos menores índices de perdas do Brasil. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Derby 204, Ponte Preta e Guarani, no estádio Moisés Lucarelli, dia 20 de agosto, às 11 da manhã, pelo retorno do Campeonato Brasileiro. A história, os confrontos, os gols, os números. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, agora também em Sorocaba. Acesse iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram, Iga Atacado Oficial. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Impacto Prime Campinas, o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. campinas.impactoprime.com.br. Edu Pinheiro. Amigos da Bandeirantes, vamos ao derby de fevereiro de 2020. Na verdade, de triste lembrança, era o início da pandemia. Durante a semana, o Guarani tinha vendido mais de 8 mil ingressos, mas a Prefeitura de Campinas não permitiu a entrada no brinco dos torcedores. Torcida bugrina ficou do lado de fora, teve um telão. Até momentos antes da partida,
Campinas apresentava 2 casos de coronavírus. Bola rolando. No final do primeiro tempo, 1-0 Ponte, gol de Alisson, zagueiro que veio do Operário. Depois o Roger cobrando o pênalti, 2-0. Aí no intervalo, torcedores bugrinos tentam invadir o brinco. Polícia Militar agiu, houve conflito, 4 policiais ficaram feridos. Segundo tempo, Júnior Todinho diminui, gol do Guarani. O Júnior Todinho estava na Série B, jogando no Brusque, e o Júnior Todinho foi para o Mirassol disputar essa reta final da Série C. Então, do Brusque para o Mirassol, tá aí o Júnior Todinho. Depois, quem empata o jogo para o Guarani é Juninho, ou Juninho Piauiense. Ele veio do Sport e o Juninho hoje está lá na Bulgária, no CSKA 1948. E no final do jogo, lá no placar eletrônico... Tirou, Jefferson, a bola voltou, sobrou, dominou, Thaleson, pé direito, bateu, gol! Do Bugre! Avante, avante, meu Bugre, com fibra e testemunho. Na marca de 43 minutos, passa do segundo tempo. A bola levantada na área, houve o desvio de Jefferson, voltou, sobrou, e aí dominou a bola pelo setor esquerdo no campo de ataque. Thaleson, pé direito, bateu firme, a bola bateu no fundo do gol e fechou. Thaleson, o golaço no brinco, vira o jogo de forma extraordinária. A mobilização física e de pensamento, a junção de todas as forças. Guarani foi buscar no fundo da alma para fazer um gol, para virar o jogo. Incrível, inacreditável. Thaleson, e de pé direito faz a rede balançar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Hoje sempre Guarani. Thaleson, 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 camisa 3. Ele, o autor do gol. A mágica divina para virar o derby 196. Personalidade, autoridade. Thaleson faz a rede balançar. No virou. Guarani 3. Amigo Batista, Thaleson. Aliás, essa foi a última partida de Thaleson pelo Guarani. Aí ele foi pro Azerbaijão, voltou. E nesse ano aqui, 2022, ele disputou o Paulistão pelo Santo André e depois foi disputar a Série D de Dado pelo Asa de Arapiraca, né? Olha, nenhum torcedor que comprou o ingresso fez questão da devolução, tava tudo certo. A prefeitura tinha razão. E aí o campeonato parou por 4 meses e na quarta-feira, 18 de março de 2020, o Guarani publicava em seu site que todas as dependências e atividades ficariam suspensas por tempo indeterminado. 16 de março de 2020, de virada, Guarani 3, Ponte 2 e derby. É muito mais derby aqui na Bandeirante. Iga Atacado, agora também em Sorocaba. Produtos no atacado e no varejo. É qualidade e preço baixo para a sua economia. Linguiça nobre congelada suína, 1 kg, R$16,98. Coxa ou sobrecoxa de frango Alice congelado, R$8,98 kg cada. Margarina Qualy, 500 gramas, R$7,98. Creme dental Colgate, 90 gramas, R$6,98. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 22 de agosto. Acesse iga.com.br.
Impacto Prime Campinas, alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freios. E o melhor preço de pneus da região. Aro 15 a partir de R$ 279,90. Aro 16 a partir de R$ 299,90. E Aro 17 a partir de R$ 339,90. Acesse o site campinas.impactoprime.com.br e confira todas as promoções. Loja na Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, próximo à Lagoa do Taquaral. Pensou pneu? Pensou impacto. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo o que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Esporte em Debate na Bandeirantes, 17h47. Dou aqui em 1 minuto o time provável do Guarani para o Derby 204. Antes, eu quero falar da GoCare. Para você, o que é importante num plano de saúde, hein? Poder ser atendido nos principais hospitais da região, ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição, ou um preço justo, um atendimento ágil. Eu estou falando da GoCare. Sim, o importante é ter GoCare, porque na GoCare você tem vantagens. Olha só, preço justo, facilidade na autorização de exames, atendimento de urgência e emergência, cobertura nacional através da rede Abrange, a rapidez da implantação, carência 24 horas. Investir em um plano de saúde é a melhor opção para quem deseja ter um tratamento médico adequado para você e para sua família. Na GoCare, você tem a opção de plano individual, familiar e empresarial. Acesse para saber mais. Anote aí, é GoCare. GoCare, você sabe, escreve-se com G-O-C-A-R-E. GoCareSaude.com.br. Tem um time que está lá de especialistas pronto para tirar todas as suas dúvidas e dar a você o melhor atendimento. Contrate seu plano 100% online e sem burocracia. Atenção para o número do WhatsApp: 99652-2450. 99652-2450. Siga no Instagram, @GoCareSaúde. GoCare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida que vai oferecer o craque GoCare. Vai receber um troféu exclusivo, votação de toda a equipe esportiva da Rádio Bandeirantes, na terça-feira, na tela da Band, no programa Os Donos da Bola. Vamos fazer a entrega do troféu GoCare. Nós vamos escolher um de cada time e aí depois teremos o craque do Derby, o craque GoCare. Terça-feira, entrega na tela da Band. 17h50, o time provável do Guarani. O técnico do Guarani, Mozart, está treinando com Giovanni Augusto, hein? Recuperado de contusão, já entrou um pouquinho na última partida. Kozlinski no gol, Lucas Ramon. Diogo Matheus ainda é dúvida.
dificilmente terá condições. Não está treinando durante a semana e então deve jogar o Ramon. João Vitor, Derlan e Jamerson. Leandro Vilela cumpriu suspensão, volta. Rodrigo Andrade, Isaac, Giovanni Augusto, Bruno José. E aqui tem uma dúvida. Gênison, que marcou um golaço contra o Náutico, saiu de campo no segundo tempo sentindo dores, desconforto muscular. Ainda não está certo se o Gênison vai para o Derby 204. Se ele não tiver condições de jogar, vai jogar Nicolas Careca, que era titular antes da chegada do Gênison. Saiu do time, motivo de contusão, desconforto muscular também, e depois retornou, né? Em condições, recuperado, ele teve uma pubeite, problema no pubis, o Nicolas Careca. Mas já ficou no banco aí na última partida. Então, se o Gênison não jogar, vai jogar no lugar dele o Nicolas Careca. E aí, CH, esse time aqui do Guarani para o Derby 204 em CH. É um time interessante, né, Batista? Eu estou acreditando num grande jogo porque os dois times estão apresentando mais organização, né? Eu queria ver mais novidades, né? Mas o treinador, como o Gleger destacou, e eu quero dizer que ele está certo na linha de raciocínio dele, o treinador tem lá os seus princípios, mas para o Guarani ser diferente, não só resta colocar em campo o Giovanni Augusto. Ele precisava apresentar outras variações. De qualquer maneira, você veja o que o Cajá disse sobre o Mozart. E é nessa linha que eu vou. Apesar de ser São Tomé, né? Acreditar só depois que eu ver na prática, que tiver escalado o time, mas a maneira de transformar esse ataque do Guarani é com modificação. Vamos ver o que ele vai aprontar para a partida. Eu estou com essa sensibilidade, que nessa partida ele vai trazer algo novo. Espero que ele consiga encontrar esse equilíbrio que esse ataque do Guarani precisa. Agora, sem dúvida, começar uma partida com o Giovanni Augusto muda e muita coisa na qualidade técnica desse meio-campo. E também o Rios de começo tem que acontecer. É outro jogador que está pedindo passagem, Batista. E para você, Gleger, esse time aqui com dúvida para Gênison, se será aproveitado ou não, e Giovanni Augusto atuando no meio. Bom, primeiro, o Gênison passou a ser uma das peças importantíssimas no elenco. Não só porque fez o gol, aliás, nós estamos dizendo isso desde quando ele estreou, né? É um jogador diferente, jogador que vem para ser titular. Giovanni Augusto é o jogador que o Guarani não tem, né? Você viu, perdeu o Giovanni Augusto aí, o Guarani perdeu toda a criação do time. Então tem que jogar. Mas o Giovanni Augusto está voltando agora, provavelmente só vai aguentar um tempo. Ok, coloca o primeiro tempo. Você precisa usar de melhor. Como é que você vai depois, num resultado negativo, no intervalo, ter que correr atrás, jogando fora de casa, contra o seu maior rival? Então é difícil, hein? Então eu também acho que o Guarani precisa de novidades, o Guarani precisa de revoluções, principalmente no ataque. Eu acho que a presença desse Rios é importante demais, é um jogador diferente, e o torcedor não aguenta mais, né? Madison, Silas, Madison, Índio, Madison, Silas. Então o torcedor não está aguentando mais. Então precisa colocar uma cara nova aí, e esse menino foi muito bem na partida contra o Náutico. Mostrou qualidade, cabeça erguida, um cara que vem na transição e vem com qualidade, tem um bom passe, tem aquele famoso passe quebra-linhas, né? Que tinha aquele Marcelo, como o Carpini falava na época. Ele tem esse passe, viu, esse Rios? Ele é bom jogador. Rodrigo Andrade, inspirado, Rodrigo Andrade crescendo de produção, e o Giovanni Augusto. Olha, esse é o meio de campo ideal para o Guarani. Agora, no ataque, Gênison tem que jogar, isso é fato, porque, como eu disse, é um dos jogadores nesse momento mais importantes do elenco. E eu também faria uma mudança radical, tá? Mas eu gostei da mudança que ele fez na última partida, inclusive elogiei muito, levando o Isaac para jogar para o lado esquerdo, porque quando o Guarani perde a bola, ele vem aqui por dentro, aqui fechando um meio de campo com 4 homens. Você dificulta a saída de bola do time adversário, você tem um preenchimento no setor que é importantíssimo, principalmente quando o time vive uma situação negativa na competição.
E ele é um jogador de qualidade. Você vê que deu muito certo ele lá com o Jamerson lá pelo lado esquerdo. Inclusive a jogada do gol do Jamerson saiu do Genison. Saiu lá pelo lado esquerdo no cruzamento do Jamerson. Então, eu manteria esse esquema aí. E do lado direito, a gente sabe a paixão que ele tem pelo Bruno José, né? Eu mudaria. Eu entraria com o Lucas Venuto. Bem, é o seguinte, daqui a pouco também tem aqui o provável time da Ponte Preta para enfrentar o Guarani, Derby 204, estádio Moisés Lucarelli, partida marcada para as 11 da manhã. Torcida única, da mesma forma que foi o derby do primeiro turno lá no Brinco, mas o Guarani achou, né, encontrou uma maneira de fazer o contato do time com os seus torcedores. Vai abrir o treino da sexta-feira. O treino será no mesmo horário do jogo, 11 da manhã. E o torcedor poderá comparecer. O número não foi determinado, portanto, está livre para que o torcedor possa comparecer, só que dia de semana, dia de trampo ferrado, difícil, né? Ter um número muito grande de torcedores no Estádio Brinco de Ouro. Mas o treino está aberto, vai ser aberto na sexta-feira às 11 da manhã e a imprensa também terá a oportunidade de acompanhar o treino. Imagine só a argamassa toda desnivelada na hora de assentar o piso, ou então aquele reboco cheio de ondulações. Não vai ficar legal, não é mesmo? Usar um acessório que não te traga confiança pode estragar tudo que foi feito com tanto cuidado. A desempenadeira emborrachada de cabo aberto da Cortag traz comodidade e segurança na construção. Disponível em aço ou em aço inox. Elas são encontradas nas seguintes versões: dentada, indicada para o preparo e nivelamento de superfícies, aplicação em argamassa, massa corrida e textura. A desempenadeira dentada em V é ideal para peças menores e mosaicos, perfeita para o trabalho em paredes e tetos. A versão dentada raio 10 cria sulcos e cordões de argamassa para aplicação em grandes formatos. Ela dispensa o uso de dupla camada. A Cortag tem também a desempenadeira para efeitos decorativos, aplicada em marmorato, cimento queimado e texturas. Para saber mais, siga a Cortag nas redes sociais, @Cortag Brasil, ou então lá pelo site, dá uma olhadinha lá. O site é Cortag, G mudo no final, tá? cortag.com.br. Rádio Bandeirantes. Intervalo 17h58, já tem mais mensagens no ar. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golquersaude.com.br. Siga no Instagram, @Golquer Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Para
Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar que logo mais 9 da noite a bola rola na Arena Independência em Belo Horizonte, tem América Mineiro e São Paulo, valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil. No jogo de ida, realizado no Morumbi, o tricolor venceu o Coelho por 1-0, portanto, joga pelo empate para garantir a classificação e enfrentar o Flamengo. O sorteio dos mandos das partidas, já que Fluminense e Corinthians é um confronto já definido, ocorrerá amanhã. Hoje também é dia de Campeonato Brasileiro da Série B. Sequência da 25ª rodada. 8 da noite tem CSA e Vasco da Gama. 9h30, Tombense e Sport. Amanhã, dia 19, 7 da noite, Ituano e Novo Horizontino. 9h30, Náutico e Vila Nova. No sábado, dia 20, 11 horas da manhã, o grande derby campineiro, derby 204. No estádio Moisés Lucarelli tem Ponte Preta e Guarani. 4h30, Chapecoense e Brusque. 7 da noite, Sampaio Correia e CRB. E no domingo, 11 horas da manhã, não, 4 da tarde sim, tem Grêmio e Cruzeiro. Lembra que nós já tivemos a realização de 2 partidas. Londrina e Bahia empataram por 1-1 e o Criciúma venceu o Operário por 2-0. Na classificação da Série B, o Cruzeiro lidera 53 pontos, o Bahia é o segundo com 44, o Grêmio o terceiro com 43 e o Vasco é o quarto colocado com 42 pontos. A Ponte Preta ocupa a 13ª colocação com 29 e o Guarani é o 18º colocado com 23 pontos. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. Aeropisos é o lugar. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebolcard e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. E atenção, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. A Aeropisos são 3 lojas em Campinas. Confira a nova loja na Avenida das Amoreiras. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. São mais de 130 modelos à pronta entrega para Campinas e toda a região. E todos os produtos em até 12 vezes sem juros. Na Aeropisos, você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. A Aeropisos mais perto de você. São 3 lojas em Campinas, na Avenida John Boy do Lope, número 8.200, no Satélite Íris. Na Armando Frederico Ranganeschi, número 13, região do Ouro Verde. E na Avenida das Amoreiras, 4.079, no Vila Rica. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. Siga no Instagram, @Aeropisos.
Acesse aeropisos.com. Bom, faltou aqui a opinião do Tigrão com relação a essa questão aí da dúvida do técnico Mozart. Gênison, Tigrão, problema na panturrilha direita, contusão muscular. Acho que não se recupera a tempo, né? Hoje é quinta-feira, o jogo é depois de amanhã. E aí, ô Tigrão, se não jogar o Gênison, quem é que joga? Nicolas Careca ou Yuri, na sua avaliação? Bom, Batista, veja, em derby tudo é possível, né? No derby tudo vale. Essa informação na quinta-feira para um time que jogou no sábado não pode ser um despiste. Como a Ponte também daqui a pouco arruma um outro despiste, e aí daqui a pouco vem com o Norberto e diz que treinou a semana inteira com o Igor Formiga, e aí esse jogador que está vindo lá do Remo, né? Não, tá fazendo exame médico, precisa ver e tal. Tô falando do Bruno Alves, aí o cara aparece no time. Então no derby tudo é possível, né? A mística do derby justifica. Eu não gosto desse tipo de expediente, de ficar com situações irreais, de criar factoides, em nenhum tipo de partido, esconder o time, não, eu sou contra. Mas ouvir com uma arma secreta, como aconteceu certa vez em 1984 no Brinco, que o Dicá não treinava um mês, e a delegação chegou e todo mundo conferindo, e o Dicá na casa dele, de velho, nem estava indo no Moisés Lucarelli. Ia lá de vez em quando para fazer um treinamento, para fazer um tratamento. A coisa era diferente. Mas o Dicá reza a lenda que teria entrado com a Kombi, e foi antes do ônibus, com o pessoal do staff, do apoio, com a roupa lá, com os uniformes, aqueles bags grandes, né? Onde vai bola, uniforme, remédio, enfim, tudo aquilo que é usado ali na estrutura de um time de futebol. E ele teria ido de boné, assim, com uma roupa civil, a paisana, nada de agasalho, nada de uniforme, nada de camiseta do clube, de viagem, nada disso. Óculos escuros, boné, enfiaram lá junto com os uniformes, o Dicá lá dentro do vestiário do visitante. E aí lá por 10 para as 4, 15h50 daquele domingo, sobe o time da Ponte programado e vem um cidadão meio que com uma silhueta fora do que é o padrão normal para um atleta profissional de futebol. Estava meio redondo o mestre, meio obeso. Aliás, sempre lutou contra a balança, especialmente nos seus últimos anos de carreira. E ele estava ali no penúltimo ano de carreira profissional como atleta profissional. E aí aquele susto geral, correria geral, e com meia hora do primeiro tempo estava 2-0 para a Ponte com 2 jogadas do Dicá. 2 jogadas. Uma jogada que ele enfia o Mauro, sai o escanteio e o Chicão faz de voleio, e uma outra que ele enfia o Mauro ponta esquerda de 40 metros e o Mauro sai na cara do goleiro do Guarani e faz o gol. E aí o Guarani diminuiu, foi um perereco para a Ponte segurar, mas enfim, a Ponte ganhou o jogo. Só estou contando essa história para dizer que em derby tudo é possível. Tanto realmente, um cara que não estava contado para jogar. Se realmente não jogar, né? Se não jogar... Peraí, só para concluir. Como um cara que está escaladíssimo, e aí vem uma informação de que ele se contundiu, de que está com um problema sério, que está fora do jogo, e aí ele entra no jogo. Então, no derby, é melhor esperar um pouco de tudo. Eu contei essa história aqui, que ela é real, né? Ela faz parte da história do derby. O técnico da Ponte que escondeu de cá era o Carbone, falecido Carbone. Então, se não jogar... Se ele não jogar, Nicolas Careca, mas ele vai jogar. Já pensou em reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%? Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados e lojas por todo o Brasil, a Nacional Sol é a sua melhor opção para você ter energia solar
na sua casa, empresa, fazenda ou chácara. A Nacional Sol tem uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você e vai cuidar de tudo, do planejamento até a instalação da sua energia solar. E você pode acompanhar todo o processo pelo aplicativo da Nacional Sol. Tudo isso para você economizar e valorizar o seu imóvel com a máxima segurança e credibilidade que só a Nacional Sol pode te oferecer. Por isso, pare de sofrer com os aumentos da conta de energia e solicite agora mesmo uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19, o código de área, e o número 99596-1768. 99596-1768. Energia solar é Nacional Sol. Rádio Bandeirantes. Olha, daqui a pouco no Na Lata, vou querer uma análise dos comentaristas do Marcelo Lima Henrique. Ele que vai apitar o Derby 204. Era uma análise, você que quer saber mais detalhes, até sobre as polêmicas do Marcelo de Lima Henrique, é só entrar lá no site, lá no portal carlosbatista.com.br. Tem tudo lá, matéria falando a respeito do árbitro. 18h12, um intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golquersaude.com.br. Siga no Instagram, @Golquer Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Torcedor bugrino, acompanhe o Guarani nos Jogos do Brasileirão 2022. Seja a força do time nas arquibancadas. Seja também sócio campeão e aproveite todos os benefícios. Sorteio de prêmios, ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugritor e muito mais. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19 97417 8000. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Mês de aniversário Rocha Autopeças. Diversos itens com descontos especiais e pagamento facilitado. Aproveite! Rocha Autopeças 30 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica especial do Derby aqui na Rádio Bandeirantes, hoje para trazer a vitória da Macaca sobre o Guarani no Derby, conhecido como Derby de Rirena, pelo Campeonato Brasileiro de 2003, segundo turno, 13ª rodada, partida realizada no Brinco. O Guarani com Jean, Rui, Juninho, depois Glauber, Bruno Quadros e Alex, Emerson, Leandro Guerreiro e Rafael, depois Rodrigão, e de Nelson, depois Marquinhos, Wagner e Rafael Silva, a equipe do técnico Luiz Carlos Barbieri. A Macaca de Lauro, Marquinhos, Gabriel, Gerson e Alain, depois Luiz Carlos, Roberto, Piá, depois Ricardo Conceição e Vaguinho, depois Ângelo e Nenê, Jean e Dario Rirena. A equipe do técnico Abel Braga. Os gols do jogo na vitória da Ponte por 3-1. Rirena aos 19 minutos e aos 23, cobrando pênalti.
Wagner para o Guarani diminuiu aos 27 e Rirena cobrando pênalti aos 43 minutos. Vitória da Macaca 3-1 sobre o Bugre para um público no Brinco de 8.795 pagantes. Arbitragem de Rodrigo Martins Sintra. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento de Dicenza Campinas, a sua nova loja de materiais de construção em Souzas. Entrega expressa pelo WhatsApp 19 999 98 8888. Mas o momento é todo ele do Guarani. O time do Guarani, Fabinho, levantou na área, penetrou Danilo, recolheu, tocou Medina, vai fazer, bateu, é gol! Gol do Bugre! Avante, meu Bugre! Marca de 23 minutos passados, segundo tempo. Fabinho recebeu uma bola pela esquerda e fez o lançamento de 40 metros, cumprido pela ponta direita, pela direita lateral da grande área. Danilo dominou e rolou para Medina. Ele veio de trás, entrou na área e soltou a bomba. De perna direita, jogou a bola no fundo do gol da Ponte Preta. Ela fechou a bola da história. Medina marca e vira o jogo, coloca o time do Guarani na frente. Momento espetacular. Futebol é assim, apaixonante. Há uma razão mais profunda, um apelo da alma, uma paixão sem explicação. Futebol é assim. Medina, 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 camisa 16. Ele, o autor do gol, amplia no brinco. Guarani 2, Ponte Preta 1 e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Dicenza Campinas, a sua nova loja de materiais de construção chegou em Souzas. Tudo o que você precisa para construção ou reforma na Dicenza tem. Linhas de produtos que atendem às necessidades de toda a construção, da fundação ao acabamento. Ah, e teve uma emergência? A Dicenza tem entrega expressa. Ligue ou mande um WhatsApp para 19 999 98 8888. Conheça na Avenida Principal de Souzas. Dicenza, construir ou reformar, tamo junto para ajudar. Esporte em debate na Bandeirantes. Muito obrigado. Aqui, final do telefone 3731, mandando mensagem pelo WhatsApp 971021493. A melhor narração esportiva do Rádio Nacional. Muito obrigado. Mais uma mensagem de áudio no ar. O Batista, Edson aqui da Chácara Primavera, tudo bem? Pessoal da Bandeirantes. Olha, eu não sei se começaria com Bruno Miranda, mas uma coisa eu tenho certeza. Eu jamais escalaria Iago e Bruno José. Nem para colocar os dois como gandula, tá? Aí na frente pode ser Bruno Miranda, pode ser outro centroavante. Mas com esses dois jogadores não dá. Eu também não sei aonde esse treinador acha que o Iago joga bola. Eu acho que ele está precisando de óculos, viu? Ir num oftalmologista urgente. Pelo amor de Deus, falar que Iago joga bola, ele tá de brincadeira. Ouvinte Cláudio aqui, ouvinte Wagner.
Está dizendo aqui, Gênison não jogará. Problema na panturrilha direita, não jogará. Se realmente, né, se efetivamente ele estiver com esse problema na panturrilha, ele saiu no segundo tempo. Saiu lá com um desconforto muscular na partida contra o Náutico. Se for problema na panturrilha, realmente é difícil jogar. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, equipe da Bandeirantes, Perna, Vila Boa Vista, Bugrino. Eu começaria, vocês começariam, a nação bugrina começaria com o Bruno Miranda, né? Mas dependemos do Moser, né? As convicções dele, né? Eu só espero que ele não comece do mesmo time, com o mesmo time que ele começou o último jogo. Tomou vaia no primeiro tempo. Eu tô com o Gleger, provavelmente ele vai vir ainda com o Bruno José. Eu espero que dê alguma coisa na mente dele, que ele tire o Iago e surpreenda de alguma maneira. Não sei se vai colocar o Isaac ali ou vai puxar mais um volante, sei lá. Vamos aguardar o professor. Abraços a todos. Abraço, muito obrigado. A Sudeletro encara o desafio de levar sempre os melhores produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica para os seus clientes. Os relacionamentos da Sudeletro são fortalecidos a cada novo negócio e projeto de sucesso. A equipe da Sudeletro está sempre em constante treinamento, aprendendo e evoluindo com as mais modernas tecnologias para garantir a você e a sua empresa o que existe de melhor no mercado de materiais elétricos e hidráulicos. Atendimento especializado e atencioso é a marca registrada da Sudeletro. É melhorar a cada dia para seguir sempre em frente. Envie o seu projeto e conte com todo o suporte de um time de especialistas para proporcionar a solução para a sua necessidade. Sempre atuando de forma sustentável, garantindo o melhor aproveitamento de seus produtos. Visite a unidade de Campinas, na Avenida Mirassol, 214, ali, atrás do Cemitério da Saudade. Ou então entre em contato pelo WhatsApp 995450320. 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Sudeletro. Bem, vamos analisar aqui o time da Ponte Preta. Assim, em tese, dificilmente vai ter alguma mudança. Pode ter uma mudança na lateral direita, Norberto recuperado, treinou a semana inteira, normalmente era o titular, não saiu por deficiência técnica, saiu porque estava com um problema na panturrilha esquerda. Falei agora há pouco ali do Gênison, né? Problema na panturrilha direita. Olha aqui o Norberto, quanto tempo ele demorou para conseguir a recuperação. E lá na frente, na partida contra o Brusque, quando se contundiu, saiu o Everton e entrou o Fecim. Então pode ser que ele mantenha aí o Fecim, né? Que foi exatamente a mesma coisa que ele fez lá contra a equipe do Brusque. Ou coloque aí o Nicolas para atuar no lugar do Everton. Kaique França, Formiga, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Felipe Amaral, Leonardo, Alisson e Elvis, Fecinho ou Nicolas e Luca. Esse é um time provável, mas o técnico pode fazer diferente. Pode entrar aí com 3 zagueiros, né? Porque esse Guilherme Souza, que veio lá do 15 de Piracicaba, entrou muito bem. Apesar de que a Ponte tomou 2 gols e perdeu o jogo para a equipe do Brusque. Mas ele atuou bem, né? Individualmente ele fez uma boa partida e talvez o técnico opte em colocar 3 zagueiros. Começo com você, CH, esse time aqui da Macaca para enfrentar o Guarani Derby 204 em CH. Seria o meu time, Batista. Com Fecim na frente, com 2 zagueiros e com esse meio campo. A Ponte, ela tá encaixada, né? O único problema do jogo é o Everton, que não
que está machucado, está com o tornozelo quebrado e não joga. E eu viria com o Fecim. Agora pode pintar o Danilo lá na frente também. Mas eu começaria nesse 4-4-2, que é o sistema, é a maneira que o Hélio encontrou de ter equilíbrio esse time da Ponte. Não acredito. Pode pintar uma surpresa, essa coisa toda, mas eu tenho a impressão que no lado da Ponte não vai ter surpresa, que vai começar o Hélio com esse time mesmo que você sugeriu. Eu quero ouvir o Gleger e também o Tigrão, mas antes quero falar aqui do Clube da Picanha Trend, o aplicativo que entrega carne e cerveja gelada em 50 minutos. É isso mesmo, entrega em 50 minutos. E o Clube da Picanha Trend lança a disputa do Derby da Grelha, um clássico na churrasqueira, para saber qual torcida faz mais churrasco, Ponte ou Guarani. A Ponte é mandante do Derby 204, Ponte ou Guarani. E o melhor, hein? Quem ganha nessa disputa é você, fique ligado. Baixe o aplicativo do Clube da Picanha Trend, compre com o cupom exclusivo Ponte, para você que é Ponte Pretano ou Bugrinos, com o cupom exclusivo, cupom Guarani. Ganhe descontos e marque um golaço para o seu time. Levar mais essa disputa no cupom, você tem 10% em todos os produtos. Confira algumas ofertas exclusivas para comprar com o cupom. Picanha importada R$ 49,99 o quilo. Cerveja Corona Long Neck, R$ 4,50 cada. Cerveja Budweiser Long Neck, R$ 13,49 cada. Contra filé importado, R$ 39,99 o quilo. No aplicativo do Clube da Picanha Trend tem carne, cerveja gelada e tudo para o seu churrasco. Compre num clique e receba o pedido em 50 minutos. Sem fila, sem sair de casa. Baixe agora e aproveite. Acompanhe o placar Derby da Grelha em tempo real. Acesse clubedapicanhatrend.com.br e confira qual torcida faz mais churrasco, Ponte ou Guarani. Compre com o cupom exclusivo Ponte ou cupom exclusivo Guarani. Ganhe descontos e marque um golaço para o seu time. E aí, Gleger, time da Ponte. Aliás, você gosta de fazer churrasco, hein, Gleger? Eu prefiro comer, né, do que fazer. Não tenho muita experiência e habilidade, mas para comer um churrasco eu sou nota 10, hein? Sou o primeiro da fila. Sensacional, né, Batistão? Para falar da macaca, Batista, eu tô com você nessa aí. Eu acho que pode pintar aí essa novidade aí na lateral direita. E não é nenhuma surpresa, né? O Norberto era titular, acabou sentindo uma contusão, foi para o departamento médico, fez todos os procedimentos, está treinando normal e teve alguns problemas físicos com o Norberto e ele ficou algum tempo afastado. E quando ele retornava, não sei se vocês se recordam, o Hélio sempre o colocava. Então ele voltava da contusão, o Hélio escalava o Norberto. Até pela experiência, para mim ele é um jogador que a Ponte melhora defensivamente falando, com ele em campo. Agora, se a Ponte vier com 3 zagueiros, né, que tem essa possibilidade aí do menino lá, o Guilherme Souza entrar na zaga ao lado do Matheus e do Fábio, aí você tem uma alternativa legal de você botar o Formiga, porque aí ele é um pouco mais agudo, um jogador que joga do meio para frente. Mas se vier com 2 zagueiros, Fábio e Matheus, eu acho que ele, se tiver condições, ele vai escalar o Norberto. É uma opinião, não tem informação nenhuma, muito pelo contrário. E na frente o Fecim, né? Ele tem feito isso, quando na ausência do Everton, ele tem escalado o Fecim. Naquela partida contra o Vasco, que o Everton fez uma partidaça, diga-se de passagem, ele sai cansado e quem entra? Fecim. E fez o gol, inclusive. Fez um dos gols da Ponte naquela partida. Nesse último jogo, o Everton acabou se contundindo, num lance lamentável lá, né? Que a gente lamenta muito e espera que ele se recupere o mais rápido possível. Quem que entrou? Fecim. E foi bem no jogo. Então eu acho que ele não vai mudar muita coisa, não. E o Hélio não é de ficar com muitas mudanças, hein? Isso é característica do Hélio.
Ele sabe que ele tem um time estruturado, ele sabe que tem um sistema defensivo bom, uma solidez defensiva forte, ele sabe que ele tem um meio de campo que com a entrada do Elvis ajustou ainda mais, né? E na frente o Luca, ao lado do Fecim, que era titular antes da chegada do Everton, e para mim deve ser mantido, viu, Batistão? E para você, Tigrão, time da Macaca para enfrentar o Guarani, Derby 204, sábado 11 da manhã. E aí, Tigrão? Não acredito também em grandes surpresas. Não acredito. E acho que tem duas dúvidas que já estão dirimidas, mas vão até a hora do jogo, que são na lateral direita, né, onde o Norberto é mais jogador defensivamente, e até quando vai ao ataque, ele vai menos, mas vai com mais qualidade do que o Igor Formiga. E o que pesa contra ele é a falta de ritmo. Então, eu tenho uma dúvida aí. Você já falou 300 vezes desde segunda-feira para cá que o Norberto já estava treinando normalmente. E aí agora terça, quarta, quinta, amanhã você vai dizer de novo, Norberto treinou a semana inteira. Então tem uma dúvida aí. E no ataque, a informação que eu tenho, essa é a informação, não é opinião. Anota aí então. É que nos treinamentos desde segunda-feira, quem vem treinando, iniciando o treinamento ao lado do Luca, é o Nicolas. E que o Fecim tem entrado no treino uns pedacinhos. Então entra o Nicolas, faz quase todo o treinamento. Aí, Nicolas, só um pouquinho, entra lá, vamos ver, Fecim. Se o Hélio dos Anjos fizer isso, ele vai cometer um grande equívoco, mas um enorme equívoco. Ele começa a preencher todo o roteiro de como não se dar bem no derby. O jogador que deve jogar, na minha, agora é opinião. Antes foi informação. Treinou mais com o Nicolas do que com o Fecim. Agora, a opinião, ele vai errar. Ele tem que começar o jogo com o Fecim. E aquela outra possibilidade, para mim, mais remota, mais viável, ela não é totalmente inviável, de 3 zagueiros, ela também pode acontecer porque existe uma insegurança muito grande em cima do Matheus Silva, que ofensivamente, quando desce, é um perigo contra o adversário pela sua estatura e, bommente, é um jogador extremamente lento, que não tem nenhuma noção de cobertura, que se posiciona mal e que, quando tem que sair para a caçada, invariavelmente é batido. Então, essas as dúvidas. O esquema pode mudar ou não? Não acredito que mude, mas é uma dúvida. A lateral direita e o companheiro do Luca Batista. Bem, é o seguinte, tem um recado importante aqui da família Sato, Sato pai e Sato filho. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. São temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Chimichurri, Tigrão. Chimichurri. É, família Sato, Antônio Sato e Glauco Sato, pai e filho. Sato pai e Sato filho. Acesse aromadeservas.com.br. Ouvinte no ar da Bandeirantes. Olá, Batistão. Aqui quem fala é Gustavo Normanha. Estou aqui, como sempre,
na sua audiência, né, na Bandeirantes 1170, ansioso para o derby, torcendo para que todo mundo curta muito o derby e que todos tenham felicidade e saúde. E quero dizer que, sem dúvida nenhuma, estarei com os ouvidos atentos à rádio para ouvir não apenas uma extraordinária narração feita por você, mas sem dúvida nenhuma uma das melhores narrações de todo o país, na voz do grande Carlos Batista. Opa, Gustavo Normanha, grande abraço, muito obrigado aí pela audiência. Ele que comanda a GolCare, parceiraça aqui da Rádio Bandeirantes, e que também vai presentear o craque do derby com um troféu exclusivo. Entregaremos na tela da Band no programa Os Donos da Bola, GolCare Saúde, que é parceira aqui da Rádio Bandeirantes e também será parceira no programa Os Donos da Bola. Muito obrigado, Gustavo. Um abraço para você. Obrigado pelo carinho, pelas palavras. Que Deus te pague. Agora, 18h36, intervalo e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. GolCare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @GolCare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. O Atacado da Construção Obra Já tem os menores preços e as melhores marcas do mercado para a sua obra. Aproveite! Kit bacia mais caixa acoplada, quadra, 13 e 6 litros, branca, Deca por apenas R$ 999,90. E aproveite o frete grátis nas compras acima de R$ 1.500. Consulte condições na loja. Venha já para o Atacado da Construção Obra Já e confira todas as ofertas. Estamos te esperando na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebolcard e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Derby 204, Ponte Preta e Guarani, no estádio Moisés Lucarelli, dia 20 de agosto, às 11 da manhã, pelo retorno do Campeonato Brasileiro. A história, os confrontos, os gols, os números. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, agora também em Sorocaba. Acesse iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram, Iga Atacado Oficial. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Impacto Prime Campinas, o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. campinas.impactoprime.com.br. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, 1984. No Majestoso tinha uns buracos enormes. O Majestoso passava por obras de encanamento. Vocês se lembram? Aquele buraco enorme na frente do Majestoso e outro buraco lá no gol de entrada, em frente ao gol de entrada.
Então o Majestoso não recebia jogos. A Ponte mandava os seus jogos no Brinco de Ouro. Mas vê se é possível. Imagine se no dia de hoje a Ponte não poder jogar no Majestoso, vai jogar no Brinco. Meu Deus do céu. E aí vem o derby. O mando era da Ponte e o derby foi no Brinco. 1984, hein? Público 19.653. Carbone, ele esconde a escalação. A informação era de que Dicá não treinou durante a semana e que não iria para o jogo. Quando a macaca entra em campo, lá estava ele. Olha aqui, a Ponte de 84, hein? A Ponte jogando com Luiz Henrique, Alfinete, Osmar Guarnelli, Luiz Carlos e Evandro. Regis, Jorge Mendonça. Já teve a sua passagem pelo Guarani, aqui estava na Ponte. Depois Toninho e ele, mestre de cá. Depois Carlos Silva, Silvio, Chicão e Mauro pela ponta esquerda. Técnico José Luiz Carbone. E o Guarani, Sidmar, Cocada, Júlio César, Wilson Gotardo e Gilberto. Ney, Rubens Feijão e Neto. Depois João Paulo, Chiquinho Carioca, Roberto, depois Gerson e Hernani Banana. O técnico, Carlos Alberto Silva. Então é o seguinte, olha que safra tinha Campinas, hein? Revelados pela Ponte, o goleiro Luiz Henrique, o zagueiro Luiz Carlos, volante Regis, volante Silvio, mestre de cá e o atacante Chicão. Revelados pelo Guarani, o goleiro Sidmar, zagueiro Júlio César, o Neto, aliás, aqui, ó, faltava uma semana para o Neto completar 18 anos. O atacante João Paulo, né? O Sérgio Luiz Donizete. É isso aí. Bom, bola rolando. 1-0 Ponte, gol de Chicão, de voleio. Chicão, aliás, foi o gol mais bonito da rodada. Foi o gol do Fantástico. O ponta esquerda Mauro faz 2-0 Ponte. E o Neto marca para o Guarani e terminou assim 2-1 para a Ponte. 1984, o mando era da Ponte. Ah, e aqui, 84, lembrando que foi aí o último ano de mestre de cá na Ponte. Depois, em 85, ele foi para o Araçatuba. E depois, em janeiro de 86, teve aquele amistoso Ponte e Grasshopper da Suíça, que foi a despedida de mestre de cá. É isso aí, o mando era da Ponte, mas o derby foi no Brinco. Ponte 2, Guarani 1, 1984. Lembrando que no mesmo ano depois teve um derby também no Brinco. E o Guarani venceu por 3-1, o Neto marcou 2 gols. Derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo o que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Impacto Prime Campinas, alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freios. E o melhor preço de pneus da região. Aro 13 a partir de R$ 219,90. Aro 14 a partir de R$ 229,90. Aro 15 a partir de R$ 279,90. Acesse o site campinas.impactoprime.com.br e confira todas as promoções. Loja na Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, próximo à Lagoa do Taquaral. Pensou pneu? Pensou impacto. Iga Atacado, agora também em Sorocaba. Produtos no atacado e no varejo. É qualidade e preço baixo para a sua economia. Cerveja Amistel 350 ml, 2,49. Arroz Biguá 5 quilos, 16,39. Palmito Judite Pupunha 300 gramas, 11,98. Amaciante IP 2 litros, 7,29. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 22 de agosto. Acesse iga.com.br. Beba com moderação. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados,
equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Esporte em Debate pela Bandeirantes. Tem um recado importante para você economizar, hein? Iga Atacado. Uma infinidade de produtos no atacado e no varejo. Agora também em Sorocaba. Tudo em alimentos, bebidas, mercearia, produtos de higiene e limpeza, hortifruti e muito, muito mais. Confira as ofertas sensacionais todos os dias. Água de coco, coco do Vale, 1 litro, R$ 5,98. Molho de tomate quero, 300 gramas, R$ 1,39. Batata mais batata congelada, 2 quilos, R$ 17,98. Limpador casa e perfume, 500 ml, R$ 3,69. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 22 de agosto. Compre pelo Televendas do Iga Atacado. Pague as suas compras com cartão alimentação ou muitas outras opções de pagamento. Confira muito mais. Acesse o site, inclusive, para pegar os telefones do Televendas. iga.com.br. Lojas em Campinas e Santa Bárbara do Oeste e também uma linda loja em Sorocaba. Lojas abertas até às 22 horas. Iga Atacado. Bem, ouvinte participando conosco aqui pelo WhatsApp, mandando mensagens de texto. Eis aqui o ouvinte, meu nome é Kleberson, Guarani 2-1, 2 de Genigol, de virada. Júlio César ainda está no clube? Se sim, qual a chance dele jogar? Olha, Júlio César está no clube, mas é um grande mistério, hein? A assessoria de imprensa, dia desse aí ele não viajou, e a assessoria de imprensa comunicou que ele não está entregue ao departamento médico, portanto, não está contundido. Eu tenho uma informação, né? A gente vive de informantes, de que o Júlio César não está levando a sério os treinamentos. Ele não contribui para o grupo, ou seja, o técnico não está satisfeito com o trabalho dele. Não sei qual é o motivo, talvez esteja abusando da individualidade. Todo técnico gosta de jogadores que tenham responsabilidade tática. E, portanto, ele vai ter que convencer o técnico Mozart nos treinamentos para voltar a ser relacionado. Ele não está à margem do processo, ele está treinando normalmente com o grupo, mas o treinador perdeu a confiança dele. Então tem que voltar a levar o negócio a sério, né? Ele tem que ver qual é o problema. Por que que ele não está? O problema não é físico, o problema não é técnico, mas ele acabou irritando o treinador e não tem sido aí relacionado, tá bom? Essa é a situação do Júlio César. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Acesse o site e confira as promoções. Olha aqui, Aro 13, a partir de R$ 219,90. Pneu Aro 14, a partir de R$ 229,90. Aro 15, a partir de R$ 279,90. Aro 16, a partir de R$ 299,90. E pneu Aro 17, a partir de R$ 339,90. Acesse o site campinas.impactoprime.com.br ou então ligue na loja 3367-1748. Não pegou direito os preços e está em dúvida de alguma coisa?
ligue no 3367-1748. Alinhamento 3D, serviço de suspensão, amortecedores e freio. Anote o endereço: Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, próximo à Lagoa do Taquaral, ali no balão da Igreja Nossa Senhora das Graças. Impacto Prime Campinas. Pensou pneu, pensou impacto? Visite também o Instagram, @impactoprime.campinas. Impacto Prime Campinas. Pensou pneu, pensou impacto. Rádio Bandeirantes. Bem, daqui a pouco vamos analisar aqui o árbitro para o Derby 204. Agora tem ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa noite, Batista. Aqui é a Luísa, da Vila Urocã. Eu quero pedir para que seja um derby da paz e que seja um jogo bonito, com muita alegria e com a vitória da minha amada Ponte Preta. Boa noite. Boa noite, grande Luísa. Um beijo para você. Durante muito tempo trabalhou, prestou serviço lá na Ponte Preta, especialmente nas cabines de rádio. E a Dalva, que é irmã da Luísa, também prestava serviço, adorava comparecer na cabine, principalmente quando o Tigrão estava escalado para fazer os jogos da macaca na cabine. Realmente, Giba Sufi lembra bem, né, de quando todas as vezes que a Dalva compareceu lá na cabine, quando ela olhava no Tigrão assim, os olhos da Dalva faiscavam. Será? Será? Sei não, hein? Será, hein? Olha, vamos fazer hoje o Na Lata mais cedo, porque eu quero uma análise aqui do Marcelo de Lima Henrique, hein? Então, atenção, agora vai pro ar o Na Lata. Responde na lata. Responde na lata, ICH. Grêmio esgota ingressos para o jogo contra o Cruzeiro. A briga pela liderança da Série B ainda está aberta ou a vantagem dos mineiros ainda é confortável? A vantagem do Cruzeiro é confortável. E para você, Gleger, a mesma pergunta, qual a sua resposta? A vantagem do Cruzeiro é confortável. E para você, Tigrão, a sua resposta para a primeira pergunta do Na Lata Rádio. Ah, não, é muito confortável, é 10 pontos de diferença. Casemiro deve trocar o Real Madrid pelo Manchester United. Como isso pode influenciar na seleção em CH? Bom, se eu pudesse dar um conselho para o Casemiro, eu diria para ele não ir. O Manchester não vai jogar Champions. De qualquer maneira, a grana deve ser muito grande. Prejuízo é ir para um time menos encaixado, menos entrosado. Eu vejo dessa forma. E para você, Gleger, qual a sua resposta? Prejuízo na seleção, nenhum. Ele é um homem de confiança do Tite. E para você, Tigrão, a resposta para o Na Lata 2, versão rádio. 0 de preju e muitas libras esterlinas no bolso. Bom, agora não é na lata, né? Eu gostaria, claro que o tempo não é tão grande assim, mas uma análise de vocês com relação ao polêmico árbitro Marcelo de Lima Henrique Carioca. Vai ser o árbitro do Derby 204. Aliás, eu colocar aqui, né, a escala completa da arbitragem para este jogo, para que vocês possam fazer a análise. A análise é do árbitro, mas só em nível de informação, né? Vamos colocar aqui a ficha completa. Marcelo de Lima Henrique é o árbitro, auxiliar 1, Nailton Júnior de Souza Oliveira, e o auxiliar 2, Renan Aguiar da Costa, do Ceará. Quarto árbitro, Lucas Caneto Belotti, paulista. E no VAR, Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul. Essa, portanto, é a arbitragem que está escalada para o confronto, mais um na história, na rivalidade entre Ponte Preta e Guarani. E aí, CH, sua opinião sobre o árbitro?
Eu não gosto. Não gosto, acho ele vaidoso, acho ele em final de carreira. Tecnicamente eu discuto muito. Eu acho que o derby merecia um outro árbitro, de outro nível. É um jogo muito pesado, espero que ele tenha sorte, mas não gosto da indicação desse árbitro para o derby, Batista. E para você, Tigrão, qual a sua opinião a respeito do árbitro? Partida marcada para sábado, 11 da manhã. Melhor cobertura pela Rádio Bandeirantes a partir das 9 da manhã. O Edu Pinheiro estará comandando toda a equipe, hein, Tigrão? O Batista, eu particularmente não gosto. Eu acho que é um juiz ultrapassado, muito experiente. Ele era da Federação Carioca, fez 50 anos, não continuou na Federação Carioca. Hoje, apesar de ser do Rio de Janeiro, ele apita e é filiado à Federação Cearense de Futebol. Até aí, zero problema. Agora, eu tenho que fazer um registro aqui, já que é um na lata um pouquinho mais estendido. Eu tenho que dizer aqui o seguinte, ele apitou o derby 201, estádio Moisés Lucarelli, 0-0. Técnico da Ponte Gilson Kleina, técnico do Guarani Daniel Paulista, e toda essa preocupação que a gente está expressando aqui, ela se diluiu ao longo da partida, porque ele levou com muita serenidade, não arrumou confusão, procurou aplicar a regra e mostrou muita experiência, inclusive em momentos tensos, para pegar o jogador e falar, vai embora, vai jogar, antes que eu te ponho para fora. E ele não expulsou ninguém, não teve nenhum lance polêmico, e a partida também não foi daquelas mais trabalhosas. Então, apesar de algumas reservas que eu tenho contra o trabalho dele, com muitas polêmicas e muitas pichotadas na carreira, se pegar como recorte o derby 201 em 2021, eu tenho que dizer que se ele apitar da mesma forma, não teremos problema de arbitragem. E para você, Gleiger, Marcelo de Lima Henrique. Muito simples, eu não escalaria. Eu até concordo com o Tigrão aí, tem toda a razão, né? Ele apitou o Léo derby 201, não comprometeu, mas acho que eu não escalaria não. Acho que tem outras opções aí de árbitros que poderiam conduzir um clássico tão importante. E o detalhe é o seguinte, né? As duas equipes em momentos delicados dentro da competição. Isso pode subir um pouco a adrenalina, subir a temperatura do jogo, isso aí pode ter problema, Marcelo. Então eu não escalaria, Batista. Não tá na lata, mas só para finalizar com vocês, palpite para América Mineiro e São Paulo, em Gleiger. São Paulo. Transmissão de Ulisses Costa daqui a pouco, hein? Valeu, Gleiger, um abraço para você e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. E para você em CH, palpite para o jogo América Mineiro e São Paulo, Copa do Brasil. Empate e passa o São Paulo. Valeu, CH, um abraço, hein? Boa noite. Boa noite. Para você, Tigrão, América Mineiro e São Paulo, 21 horas, narração de Ulisses Costa aqui na Bandeirantes. Nos 180 minutos da São Paulo classificado. No jogo de hoje, empate, coluna do meio. Valeu, Tigrão, um grande abraço para você e até amanhã. Se Deus quiser, um abraço a todos. Abraço, muito obrigado. Ouvinte participando conosco. Batistão, escutei a história do que o Edu narrou agora. 1984, Ponte mandava os jogos no Brinco e o derby foi mando da Ponte. A torcida da Ponte ficou no tobogã. Abraços, Vinícius. Ô, Vinícius, abraço para você, meu amigo. Muito obrigado aí pela sua participação. Ouvinte participando conosco aqui, Giovanni de Hortolândia, grande audiência da Rádio Bandeirantes. Quanto mais ouço dizer que o jogo da Ponte será às 11, fico com raiva. Não vou nem conseguir ir, nem assistir pela TV. Péssimo horário. Concordo com o amigo, o horário realmente é ruim. Eu não gosto desse horário, 11 da manhã. Mas tem a questão da grade da televisão, né? Então é necessário seguir aí a grade. Diz aqui o ouvinte, Guarani 7-0, 6 de Gênison e um do Kozlinski de pênalti, Vitor Sabino dos Santos. Ô louco, hein? E vem aí a voz do Brasil. Valeu, gente. Tchau. Muito obrigado.